Fala galera, estamos começando mais um Vitral Podcast, sou o Madison Barreto. Eu sou Bruno Santana. E hoje a gente está recebendo alguém internacional, de várias formas. Relações internacionais aqui, Igor Sabino. Muito obrigado, um prazer estar aqui, né? Sou internacional, sou da Paraíba, então... Ah, verdade. Brincadeira. Intermunicipal, muito bom. Bem-vindo, tava aqui comendo pão de queijo com a gente. Detesto reconhecer isso, mas o melhor pão de queijo é realmente mineiro. Cara, não tem como, isso aqui não gosto de falar isso, que eles ficam se achando, mas é a realidade. O pão de queijo e doce de leite daqui realmente não tem igual. Deixa com a gente. Tem quanto tempo que você chegou em BH? Eu cheguei, vai fazer 2 meses, semana que vem, eu acho, mas esses 2 meses eu andei viajando aí, passei 10 dias na Alemanha, voltei, então... Sim. Foi agora que você tava na Alemanha? Eu pensei que já tinha mais tempo, eu até vi os vídeos lá, tá, no Instagram. Faz umas 2 semanas que eu voltei. Show. Vamos falar disso aí, segura esse tópico aí, que é um tópico interessante. Vou começar depois a lançar os conteúdos que eu gravei lá. Que legal. Show de bola. Mas vamos para os recadinhos vitralescos. Sim, vitralísticos é melhor. Vitralísticos. Você pode apoiar o Vitral Podcast se você acredita no que a gente está fazendo, os papos que a gente tem trazido aqui de cultura, de podemos ter uma relação mais sábia com a cultura enquanto cristãos. Você pode nos apoiar sendo um vitralista, tem os links aí na descrição. Com planos a partir de R$15 mensais, você pode fazer parte do nosso clube de assinatura, participar de sorteios, participar de um grupo exclusivo com a gente, poder mandar perguntas aí para os convidados, acompanhar os bastidores, ter descontos em eventos promovidos por mim ou pelo Bruno, pelo Vitral. E também você pode nos apoiar fazendo uma oferta única aí, tem um Pix, tem um código de Pix que a gente sempre deixa na tela também. E outra forma é se você faz compras online, com certeza você faz. Tem algumas lojas bem conhecidas que as pessoas usam bastante, Amazon, Magalu e Shopee, a gente é afiliado das 3, então você pode usar o nosso link, também a gente deixa nas descrições aí, na bio do Instagram, no YouTube, em todos os vídeos você vai achar. É isso, e temos um patrocinador nos apoiando hoje também, né, Bruno? Fala pra gente. Então, galera, é o seguinte, uma galera que já tá com a gente há um bom tempo, o Instituto Mineiro de Vistorias Automotivas. Se você quer comprar um carro, você precisa tomar um cuidado muito grande, porque, afinal de contas, é um bom investimento, né? Um dinheiro que você vai investir aí. E para que você evite de ter dor de cabeça, você pode fazer uma vistoria automotiva. O que é uma vistoria? Você pode conferir a procedência desse carro, então conferir documentação, conferir se o carro é roubado, conferir tudo isso. Você também pode conferir a parte mecânica, a parte de motor e por aí vai, todas essas coisas. Conferir se o carro está funcionando bem. Pintura também, se o carro já foi roubado, se o carro passou enchente, como a gente sempre fala aqui, né? Se o carro não foi afogado e ressuscitado das águas. Para tudo isso, você contata o Instituto Mineiro de Vistorias Automotivas e você tem aí uma confiança em comprar o seu carro. Você pode comprar o seu carro aí com toda a tranquilidade, você não vai ter dor de cabeça depois. Está aparecendo aí um QR Code na tela para que você possa entrar em contato com eles e também os links estão na descrição se você quer entrar em contato. Beleza? Se você for até eles, fala que você foi pelo Vitral, que faz toda a diferença pra gente também. É isso. Bora pro convidado? Bora. Presente Senhoras pra e gente. senhores, Igor Sabino. E aí, Igor? Como é que tá, cara? Prazer estar aqui com vocês. Muito papo, né, mano? Muito Sim. papo. A gente já tava aqui conversando antes. Muita coisa pra falar. Vocês têm que me cortar, que eu falo demais, então... Coisa boa. Assim, convidado é assim que a gente gosta, é bom. Pô, primeiro, fala seu currículo pra gente. Eu tava dando uma olhada no seu Instagram e você tem uma postagem que deixou destacada lá falando suas qualificações. Sim. Se apresente aí pra galera. Então, eu sou agora, né, posso dizer, sou doutor em ciência política, né, defendi a tese finalmente. Sou doutor em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco e sou bacharel e mestre em relações internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba, né? Eu sou de Campina Grande, Paraíba, por isso esse sotaque. Mas eu moro aqui em BH, né, agora já há 1 mês e meio, quase 2, porque eu tô dando aula no curso de Relações Internacionais do IBMEC, aqui de Belo Horizonte. Além disso, eu sou fellow do The Philos Project, que é uma organização americana que tem um foco em promover o engajamento cristão positivo com o Oriente Médio. Também sou professor da Stand With Us Brasil, que é uma organização educacional pró-Israel aqui. Sou autor de um livro, Por Amor aos Patriarcas. Legal. E estou escrevendo aí meu 2º livro, que se Deus quiser vai sair ainda esse ano pela editora Mundo Cristão. Massa. Resumidinho, assim, apenas, isso, né? Só. Apenas isso. Cara, mas você estava falando aqui um pouco antes como é que você foi parar nessa área, né? Nessa área de, poxa,
enfim, muitas áreas, né? Sim. Mas você falou que teve a ver com missões, né? Missões, etc. Enfim, fala aí como é que foi que você foi parar nesse lugar que você está hoje, escrever livros sobre o assunto, etc. Então, foi um rolê muito aleatório, por assim dizer. E é engraçado porque tem tudo a ver, acho, com Belo Horizonte, essa história. Olha aí, legal. Eu nasci em um lar evangélico e desde muito cedo eu fui muito exposto a essa coisa de missões, né? Da necessidade de levar o evangelho para os povos não alcançados ao redor do mundo. Então, na minha casa, a gente sempre recebia missionários. Uma grande amiga nossa, ela foi missionária por uma agência, inclusive aqui de BH, né? A Missão Amém, ela foi para o Timor-Leste, passou muitos anos lá. E eu tinha essa vontade, desde muito cedo, de querer ser missionário. Eu achava que ia ser missionário na África. E eu lembro que em 2010, por aí, eu comecei a ter contato com a missão Portas Abertas, né? A história dos cristãos que sofriam perseguição ao redor do mundo. E aquilo foi algo que me tocou muito. Eu queria poder fazer algo para ajudar, né, aqueles irmãos, servir aquela igreja que estava sofrendo. E eu não sabia ao certo como isso iria acontecer, né? Então eu imaginava que eu seria um missionário transcultural, né? Que eu iria morar em algum lugar aí onde houvesse perseguição religiosa, esse tipo de coisa. E eu lembro que em 2010... eu estava lendo a Bíblia e eu encontrei uma passagem lá de Isaías 19, que fala que, né, Deus, dizendo que nos últimos dias Deus irá abençoar o Egito, Israel e a Síria. E, a princípio, eu não entendi bem o que aquilo significava, mas me chamou a atenção o fato de que havia uma promessa de bênção para o Egito, né? Quando a gente escuta falar de Egito, a gente pensa logo em coisa ruim. Sim. E eu comecei a ver que o Egito era um país onde havia perseguição aos cristãos, mas ao mesmo tempo onde havia uma igreja, né? Os cristãos coptas, eles são a maior minoria do Oriente Médio, eles são 10% da população do Egito, e é uma igreja que ela foi fundada com o apóstolo Marcos. E era uma igreja que tem passado por dificuldades e tudo. E eu lembro que naquele mesmo ano, o Dentro do Trono, que eu acompanhava bastante, a Ana Paula Valadão foi fazer uma ministração em Israel e foi no Egito. E ela cantou numa igreja, inclusive, presbiteriana, a Casa do Bara. No Egito? Sim, é a maior igreja presbiteriana, quer dizer, a maior igreja evangélica do Oriente Médio. Ela foi fundada no século XIX por missionários presbiterianos. Hoje, ela ainda se mantém presbiteriana, mas ela é muito mais carismática, assim, muito mais... assim, flui nos dons do Espírito. Coisa boa. Vocês falam quando eu fui lá a primeira vez, eu não sabia se eles estavam cantando em árabe ou se eles estavam orando em línguas. É mesmo? E oração por cura e tudo. E também, assim, muitas histórias de muçulmanos que tiveram sonhos com Jesus, tiveram experiências sobrenaturais e foram direcionados a essa igreja. Sim. E eu lembro que a Ana Paula Valadão cantou lá e ela escreveu um texto na época do blog dela, na época que ainda existia blog. Sim. Nossa. E ela falando sobre a necessidade dos brasileiros se envolverem com o que Deus estava fazendo ali no Egito. E ela falou que essa igreja no Egito, ela orava por mais de 30 anos por um avivamento no país. E eles oravam com base em Isaías 19. No cumprimento, para que Deus cumprisse aquela profecia de abençoar o Egito e para que o Egito se tornasse aí realmente uma bênção para o Oriente Médio, para as nações. E eu fiquei assim muito feliz de saber, nossa, existe uma igreja que é ainda do tempo da Bíblia, né? A igreja bíblica, literalmente assim, desde a época do Antigo Testamento e passou pelos apóstolos. Essa igreja se mantém firme, mesmo com tantas coisas. Eu quero fazer parte disso que Deus está fazendo no mundo. Esse foi o meu pensamento. E no finalzinho daquele ano, finalzinho de 2010, teve a Primavera Árabe, que foi quando um jovem na Tunísia ele ateou fogo ao próprio corpo e começou uma onda de protestos em vários países da região, né, no Egito, na Síria, no Iêmen. E isso foi um turbilhão naquela região. E isso levou à queda de vários regimes, levou a algumas guerras civis que infelizmente permanecem até hoje. Né, a guerra da Síria, da Líbia, do Iêmen. Mas eu senti que algo estava acontecendo na minha geração e eu queria fazer parte daquilo. E eu comecei a ouvir os testemunhos daquela igreja no Cairo, que eles tinham uma torre de oração, eles oravam 24/7 e essa igreja ela ficava perto da Praça Tahrir, que é onde havia as manifestações. E teve uma imagem assim, que viralizou, né? Esses protestos no Egito eles começam no finalzinho de dezembro, né? No finalzinho de 2010, no começo de 2011. E nesses protestos que estavam acontecendo lá, essa cena que viralizou é porque na sexta-feira os muçulmanos eles se ajoelharam para orar e os cristãos fizeram uma corrente ao redor deles para proteger eles. E essa igreja ela funcionava meio que como um pronto-socorro, muitos muçulmanos iam para lá, a igreja ela passou a ajudar nas manifestações
E o que veio depois, né, foi alguns momentos muito tensos. O Egito enfrentou uma guerra civil, o início de uma guerra civil, né, não chegou a tanto, mas muitos mortos aconteceram em 2013 e vários desdobramentos que iriam acontecer depois daquele que estava acontecendo em janeiro de 2011. Mas a igreja estava muito atuante, a igreja orando, e a mensagem que esses cristãos colocavam sempre era essa: Deus ele está respondendo às nossas orações. E mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a esse turbilhão político, Deus ele está agindo. E eu falei, é isso, Deus ele tá me chamando para ser, pra ir morar no Egito, para ajudar essa igreja, para contribuir de alguma forma. E foi aí que eu decidi fazer Relações Internacionais, porque eu queria muito um curso que, meu pensamento foi, eu quero um curso que abra portas para eu ir morar no Oriente Médio. Porque como é que eu vou dizer assim, eu tô vindo aqui porque eu quero ser missionário, não vai acontecer, né? A maioria desses países, a situação da liberdade religiosa é bem delicada. E aí, todo mundo dizia assim, vai ser engenheiro, porque se você for ser engenheiro, vai ter muitas oportunidades e tal. Mas eu sempre fui ruim de matemática, sempre fui o cara da humanas. E aí eu falei, não, vou fazer outra coisa. E aí eu vi um brasileiro que estava no Egito, nessa época dos protestos, ele dá uma entrevista no Fantástico, no Jornal Nacional. E quando eu escutei que ele dá aquela entrevista, eu falei assim, vou assistir, porque eu quero ver qual é a profissão dele. A profissão desse cara é o que eu tenho que fazer, porque se ele tá lá a trabalho... E eu vi, assim, que a maioria dos brasileiros que moravam no Egito ou era engenheiro ou era jogador de futebol. Então, assim, também era outra coisa que não dava pra mim. Educação física, esporte, não dava. E aí, eu vi que ele era formado em Relações Internacionais. E aí eu fui entender o que era o curso, fui ver, e assim, eu vi que era tudo a ver comigo. Falei, não, é isso que eu tenho que fazer da minha vida. E eu tinha 15 anos, quando eu vi isso. Você tinha 15 anos em 2013? Não, eu tenho 15 anos em 2010. 2010. Aí, 2011, foi em 2011, eu ia fazer 16 anos, que foi quando a Primavera Árabe tava muito, né, tava vendo tudo isso acontecendo no Egito, desenrolar... A Primavera Árabe é todo esse movimento político. Todo esse movimento político, só que ele se desenvolveu de maneira diferente nos países. Mas por que esse nome? É uma referência à Primavera de Praga, porque foi uma manifestações populares, as pessoas foram para as ruas protestar contra os ditadores. Então, no caso do Egito, houve uma mudança de regime. O governo caiu, aí teve eleições, teve outros, só que depois o povo foi em 2013 pra rua pra tirar ele também, e teve conflito, enfim. Mas na Síria, o governo respondeu com força armada. Então, isso acabou levando a uma guerra civil. Na Líbia, os Estados Unidos, junto com a OTAN, eles interviram e tiraram o ditador do poder, só que o país também mergulhou num caos. No Iêmen, aconteceu a mesma coisa. Acabou esses conflitos virando guerra por procuração. Outras nações que tinham interesses se meteram no meio, armando os rebeldes lá, e enfim, uma situação bem complicada. E aí, quando foi em 2011, ia fazer 16 anos, eu faço aniversário no fim de abril, e aí eu falei pros meus pais, assim, olha, vocês creem que Deus me chamou pra ir pras nações e tudo, eu não quero mais perder tempo aqui na escola, eu quero entrar logo na faculdade. Caramba, E aí eu pedi pra eles me emanciparem, eu fiz 16 anos numa quinta-feira, na sexta-feira meus pais me emanciparam, no domingo eu fiz o supletivo, na segunda-feira eu não fui mais pra escola. E aí eu comecei a... Mas você fez a supletiva e já formou o ensino médio? Formei o ensino médio em um dia. Em um dia eu terminei o ensino médio. Caraca. E aí o que era pra ser o segundo ano do ensino médio, eu fiquei só fazendo cursinho e estudando pro vestibular. Não era nem Enem. E, nossa, segundo já? Você matou, cara, 2 anos. Eu tinha muito medo de não passar de primeira, não pelos meus pais. Eles falavam assim, não, a gente vai... Se você não passar, tem outro ano. Se você quiser ir pra particular, fazer direito, outra coisa, a gente vai lhe apoiar. Só que aí, eu estudava muito, que eu tinha medo de não passar. Eu acabei não somente passando, mas eu fui o primeiro lugar do curso de Relações Internacionais e o segundo lugar geral da universidade inteira. Aos 16 anos? Sim. E temos um círculo dotado, senhoras e senhores? Não, e ele tirou 2 anos, né? Eu coloquei 1 ano a mais no meu ensino médio, tá? Então, você vê a diferença aqui, né? E aí, quando eu entrei no curso de Relações Internacionais, eu entrei muito focado em estudar Oriente Médio. Tanto que, na época, eu queria ter feito mesmo... Era um curso que não tem aqui no Brasil, que é Middle East Studies, estudos do Oriente Médio, tem na Europa, nos Estados Unidos. Aqui o mais perto que a gente tem é o curso de letras com habilitação em árabe ou com habilitação em hebraico. Só que você só tem na USP e na UFRJ, e era impossível, né, com 16 anos, sair da Paraíba para vir estudar isso. Aqui no Sudeste não tinha chance. Então, o mais próximo era Relações Internacionais. Só que eu entrei na faculdade já focado nisso. Eu quero estudar Oriente Médio. E aí, quando eu comecei a estudar Oriente Médio, tinha um elefante na sala. Que era Israel.
Não tem como você falar sobre aquela região sem falar de Israel. E eu descobri que existia um movimento de boicote a Israel, o BDS, que é um movimento de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel. E assim, os meus professores, os colegas de classe, de turma, eles eram muito hostis a Israel. Mas esse BDS é um movimento oficial? É um movimento que ele tem aí, por exemplo, quando artistas famosos eles vão fazer show em Israel. Aí esse movimento ele se manifesta, né? O Roger Waters é um cara, né, um músico que ele é conhecido, assim, ele é um antissemita mesmo, ele não tem outra palavra para descrevê-lo, e ele fica fazendo boicote. Então, por exemplo, quando o Djavan e o Caetano Veloso eles foram se apresentar em Tel Aviv, no turnê deles, o BDS ficou fazendo manifestação para que eles não fossem. Em 2019, o Milton Nascimento foi fazer um show em Tel Aviv. O BDS ficou pressionando para que eles não fossem. Vários artistas famosos, assim, eles acabam cedendo ao BDS e não fazem shows em Israel. Né? Uma cantora lá, a Lorde, uma cantora pop, ela não faz. Pra você ver, é uma coisa que é tão forte, assim, essa pressão, que a Billie Eilish, né, que estava aqui no Brasil recentemente no Lollapalooza, ela gravou um vídeo quando ela lançou esse último CD dela, Happier Than Ever, falando assim, aí pessoal de Israel e tal, e ela foi canceladíssima. Sério? Por causa disso. A Demi Lovato também... Só dando um oi pra galera de Israel. Tipo assim. A Demi Lovato também, que ela teve uma crise depressiva e tal, e quando ela passou um período offline, ela foi pra Israel, visitou alguns lugares, ela postou fotos que tava em Israel. E ela foi super cancelada. O Maluma, né, cantor de reggaeton, ele vive fazendo show em Israel e ele é cancelado. Eu acho que o único artista brasileiro, assim, que não dá a mínima pra o BDS e se apresenta em Israel pelo menos uma vez por ano é o Alok. O Alok, ele sempre toca lá em Israel. Eles tocam muito também as músicas da Anitta e ela sempre compartilha os cantores israelenses cantando a música dela, então eu acho que ela também não tem problema com o BDS, que ela tem uns amigos judeus nos Estados Unidos e já se manifestou contra o antissemitismo, mas a grande maioria, assim, desses pops, assim, você conta um ou outro que realmente tem coragem de fazer show em Israel, né? O Justin Bieber também, ele não fez por conta que a turnê dele foi cancelada em vários países, né, até no Brasil, mas essa pressão ela é muito forte, tanto na mídia, nas artes, como nas instituições acadêmicas. Então, nesse momento mesmo que a gente tá gravando aqui o podcast, tá tendo uma pressão por conta de uma feira, que vai ter uma feira israelense na Unicamp, se não me engano, na Universidade de São Paulo, e tem uma manifestação online para que essa feira ela seja cancelada. Já aconteceu acho que em 2019 também, na Parada Gay de São Paulo, ia vir um DJ israelense para tocar, e o movimento BDS estava lá com bandeira da Palestina na Parada Gay, protestando contra Israel, que eu acho insano. Mas eles alegam o quê? Por a questão de briga de espaço lá? Que Israel não teria direito? Eles afirmam que Israel é um estado apartheid, que Israel é um estado artificial, é um estado colonialista, é um estado que comete genocídio contra os palestinos, e aí eles usam todos esses termos, assim, a guerra das palavras. Então, eles dizem que Israel comete atrocidades contra os palestinos, e a situação ela é muito mais complexa do que isso, né? Porque é um conflito que envolve dois lados. Então, a solução deles é boicotar Israel. E dizem que Israel não é um Estado legítimo. Então, quando eu cheguei na faculdade e eu vi esse nível de ódio mesmo a Israel, de reação a Israel, que era totalmente desproporcional em relação a vários outros países do próprio Oriente Médio, que tem problemas de direitos humanos, eu fiquei muito chocado. E eu me lembro que, logo nos primeiros dias, assim, eu fiz alguma manifestação pública nas redes sociais de apoio a Israel. E era muito mais uma coisa política, assim, não tinha nada religioso, até porque eu cresci num lar pentecostal, mas frequentando a igreja presbiteriana. Então fui batizado quando eu era bebê, fiz profissão de fé com 12 anos, depois é que eu saí da presbiteriana. Mas nessa época eu ainda estava na presbiteriana. Então, aquela ideia de que Israel é um país como outro qualquer, de que Israel de Deus é a igreja, né, circuncisão vira batismo, teologia do pacto, essa coisa toda. Então, meu apoio a Israel era somente político. Só que aí eu comecei, as pessoas começaram a falar assim, como é que você é um cristão e você apoia Israel? Ou então começaram a querer achar que eu era dispensacionalista e coisa do tipo. E aí foi quando eu vi que não dava pra ajudar o Oriente Médio, não dava pra querer ajudar os cristãos do Oriente Médio sem entender Israel. E eu tinha que entender não só o conflito do ponto de vista político, mas também do ponto de vista teológico. E aí foi quando eu comecei a descobrir coisas que eu não imaginava. Descobri que os cristãos eles realmente tiveram um papel muito importante na criação do atual Estado de Israel, mas que também existe um histórico terrível de antissemitismo cristão, né, que vem da época dos pais da igreja, que vem durante o Lutero, durante o período da Reforma,
Lutero, infelizmente, ele tem escritos que são antissemitas, né? Tem pessoal que tenta passar um pano assim, ele era antijudaico. Não, ele era antissemita mesmo. E ele tem... Não é à toa que os nazistas usavam os escritos deles. O principal jornal da propaganda nazista, o Der Stürmer, ele dizia que o primeiro antissemita tinha sido Jesus. E eles tiravam textos dos evangelhos do contexto, né? João 8:44, que Jesus disse, vocês são filhos do diabo. Então eles diziam que Jesus estava se referindo aos judeus. E eles pegavam também textos de Lutero. Caramba. E isso era a propaganda oficial nazista. Tanto que o oficial, né, o cara que era dono desse jornal, o Julius Streicher, ele foi julgado pelo Tribunal Penal de Nuremberg. Ele foi enforcado. E durante o julgamento dele, ele falou assim, eu não fiz nada demais. Tudo que eu publiquei eram versículos bíblicos e as obras de Lutero. Nossa. Então, se Lutero tivesse vivo, ele estaria aqui junto comigo. Uhum. E o que é mais grave é porque hoje a gente tem visto que muitas pessoas aí na extrema-direita, no movimento supremacista branco, têm ressuscitado isso e têm usado esses mesmos estereótipos antissemitas de Lutero, tirando o texto bíblico do contexto. Então, assim, em 2018 mesmo, a gente teve um ataque a uma sinagoga nos Estados Unidos, em Pittsburgh, que 11 judeus foram mortos e 6 ficaram feridos. E entre os mortos tinha sobreviventes do Holocausto. E o cara que que cometeu esse atentado, o terrorista, ele era um supremacista branco e ele deixou um manifesto. E no manifesto ele dizia que os judeus eles eram responsáveis pela morte de Jesus, eles eram filhos do diabo e por isso que eles tinham que ser mortos. Nossa. Então, quando eu comecei a ver como que era complicado, né, as relações entre os judeus e os cristãos, quando você vai no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto em Israel, isso também foi uma coisa assim, que me chocou muito, foi ver quanto que a teologia cristã ela foi usada ao longo da história para oprimir o povo judeu. E isso foi assim, um choque muito grande para mim, porque na época eu estava pesquisando sobre o Oriente Médio, sempre pesquisei o Oriente Médio, o conselho que eu recebi na graduação foi que eu a princípio, não publicasse obras acadêmicas sobre Israel, para não ficar queimado. Uhum. Ele falou assim, quando você for doutor, você fala de Israel, né? O que eu tô fazendo. Esse foi um conselho que, a princípio, eu fiquei muito, muito revoltado com o que eu vi, mas depois eu agradeço até hoje a professora que me deu esse conselho. Uhum. E aí eu decidi estudar Iraque. Eu comecei a estudar a perseguição aos cristãos no Iraque, né? O Estado Islâmico e tal. E eu fiquei muito chocado de ver que, nossa, aquilo que eu vejo na propaganda do Estado Islâmico, a maneira como que os clérigos lá do Estado Islâmico, os teólogos islâmicos lá do Estado Islâmico, eles usam o Alcorão para justificar o ódio aos cristãos e aos yazidis e aos judeus. Foi isso que os nazistas fizeram com a teologia cristã. Foi isso que eles fizeram com a teologia reformada que eu sigo e que eu admiro. Então isso se tornou algo assim muito mais pessoal, né? De muita gente perguntar, mas você não tem nenhuma ligação com Israel, nem nada, você não é judeu, por que isso? Porque para mim se tornou assim inconcebível pensar que aquela teologia que me dá vida, que me dá esperança, que me dá a certeza do alento, do amor de Deus, né? As palavras de João que me dão tanto consolo, que me dão vida, foram usadas para gerar morte, para gerar ódio contra os judeus, e isso continua acontecendo até hoje. Então, foi a partir daí que eu comecei a me envolver mais com a questão de Israel, mas eu ainda achava assim que eu iria morar no Oriente Médio. Então eu não falava publicamente sobre essas coisas, eu tinha as minhas convicções, falava, quem me conhecia, lógico, sabia dessas visões que eu tinha, mas eu queria muito ir morar no Oriente Médio para viver essa realidade da igreja local. Em 2015 eu fiz intercâmbio pro Egito, conheci lá a igreja, conheci tudo, tive oportunidades muito legais, e em 2016 eu fui pro Líbano para fazer pesquisa, né, para meu mestrado, entrevistar cristãos iraquianos que haviam fugido do Estado Islâmico. Então, quando eu vi a realidade daquela igreja, né, dos refugiados e tudo, eu falei assim, eu quero servir a essa igreja, eu quero gastar os meus dias para ajudar esses irmãos. E eu pensava que isso ia acontecer indo morar lá, então trabalhei durante um tempo aqui no Brasil com a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a ANAJURE. Eu ajudava no programa de refugiados, então ajudei a trazer algumas famílias para o Brasil de cristãos perseguidos. Mas eu achava que eu ia trabalhar em alguma ONG lá, né? Assim, era no ápice da crise de refugiados, na Síria, tudo, e eu queria estar lá em loco. Uhum. E eu tentei de várias maneiras e Deus foi fechando as portas. E aí, eu decidi fazer um doutorado, queria muito fazer um doutorado em Relações Internacionais, mas não deu, eu acabei de fazer em Ciência Política. E quando eu estava no meu doutorado, foi que eu vim perceber onde eu tinha me metido. Porque
os países que eu queria ir eram os países mais perigosos para cientistas políticos. Então eu falei assim, nossa, eu fui fazer uma faculdade para que me desse acesso a vários países do Oriente Médio, e na verdade, essa faculdade que eu achava que ia abrir portas é o que tava fechando portas. Então assim, tem alguns países da região que é mais fácil eu entrar como um missionário, dizer assim, eu sou um missionário cristão, quero plantar uma igreja aqui. Você, cientista político. Do que dizer que sou um cientista político. E aí foi nesse momento, assim, que foi mesmo na época da pandemia, né, em 2020, eu já tava no doutorado, e foi quando começou a haver uma onda muito grande de antissemitismo nas redes sociais. Então, assim, as organizações que monitoram o antissemitismo tem os gráficos, assim, a gente para pra ver, é assustador. Isso a nível internacional? A nível mundial. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, na Europa. Isso começou, assim, início da pandemia até hoje, é só um crescente nos casos, tanto de violência física contra judeus, como casos de violência contra organizações judaicas, contra instituições judaicas, mas também discurso de ódio nas redes sociais. Isso aumentou muito, muito mesmo. E aí foi quando eu vi que Deus estava me chamando para trabalhar com isso. Né? Ele estava fechando portas, mas ele estava abrindo outras. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu publicar o meu primeiro livro, né, que é Por Amor aos Patriarcas, e aí eu conto um pouco dessa minha relação com Israel, com os judeus, como eu cheguei lá. Mas aí nos últimos anos, assim, desde 2020 pra cá, eu tenho sido muito mais intencional de entender que é isso, que Deus ele me chamou não para ser um missionário, né, como eu achava que eu seria, mas a minha vida ela vai sempre estar relacionada ao Oriente Médio, porque é realmente isso que eu quero fazer. Eu quero entender o máximo que eu posso daquela região, eu quero entender sobre antissemitismo, eu quero entender sobre o que foi o Holocausto, principalmente porque tem crescido muito o negacionismo do Holocausto, e hoje eu entendo que a minha vocação, né, o meu chamado é esse, educar a igreja brasileira, educar os cristãos no Brasil sobre Israel, sobre os judeus, para que a nossa fé ela não seja mais usada para trazer morte, mas que ela seja usada para trazer a paz. Então, se hoje muitos povos eles têm aversão ao cristianismo, se eles têm medo de missionário, infelizmente é porque às vezes esse medo ele é bem fundado. E eu não quero que isso aconteça. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, por que falar sobre antissemitismo, por que insistir tanto nisso? Tem gente até que acha que eu sou judaizante, que eu quero virar judeu, e Você nada trouxe disso. o shofar pra tocar? Não tenho shofar. Eu sempre falo assim, admiro muito a cultura judaica, tenho muitos amigos judeus, luto em defesa deles, mas eu tô feliz, tô satisfeito sendo um cristão, sendo um gentil, então assim, como bacon, como camarão. Sou culpado desse pecado. Mas assim, é isso que eu acho que é muito importante, assim, uma coisa que eu acho interessante a gente pensar. Por que eu só iria me importar com o antissemitismo se eu fosse judeu? Às vezes a gente fica revoltado quando a gente fala assim, nossa, tá vendo, né, o Estado Islâmico tentou um genocídio contra os cristãos e o mundo não fez nada, tá tendo um genocídio em curso na Nigéria, igrejas sendo incendiadas o tempo inteiro, e o mundo não faz nada. E eu fico pensando, mas será que a gente também tá fazendo alguma coisa por outros povos que estão sendo vítimas de perseguição religiosa? Se nos últimos 2 anos houve um aumento gigante, assim, muito grande, não somente do antissemitismo no Brasil, mas da intolerância religiosa contra as pessoas, né, as religiões de matriz africana. Vários terreiros de candomblé, de umbanda, foram depedrados aqui no Brasil. E eu fico pensando, cadê a igreja brasileira em relação a isso? Por que é que a gente se choca tanto quando igrejas são destruídas, são incendiadas no Oriente Médio, em outros lugares? A gente fala logo, nossa, é cristofobia. Cadê a ONU? Vem logo o pessoal militar na internet. Cadê a ONU? Que não tá fazendo muito nada. Rápido, né, cara, e é isso que eu fiquei pensando, né? Quando você vai... agora que eu acabei de voltar da Alemanha, e eu visitei lá em Dachau, o lugar onde o Niemöller ele ficou preso. O Niemöller foi um líder da igreja confessante, né, que ele foi preso por fazer oposição a Hitler. E ele tem uma frase muito comum, muito conhecida, né, que diz assim, primeiro vieram para os judeus, eu não vi, depois vieram para os ciganos, para os comunistas, e quando vieram para mim já era tarde demais, não tinha ninguém que erguesse a voz em meu favor. E então eu tenho visto, né, esse crescimento do antissemitismo, do ódio aos judeus, e eu fico muito triste de ver o quanto que a igreja ela fica em silêncio. Parece que para muitos cristãos liberdade religiosa é só para cristão. Então, é isso que eu tenho buscado fazer, né? Eu acredito muito na importância da educação, da difusão do conhecimento. Então, hoje eu trabalho, além da academia, né? Além de fazer ciência, de produzir conhecimento lá,
Eu também trabalho como divulgador científico nas redes sociais. E é isso. Essa é a minha história. Vamos ver o que Deus vai fazer no futuro. Sim, porque você dá aula também, né? Sim, você dá aula em qual área que você dá aula hoje? Eu sou professor no curso de Relações Internacionais do IBMEC, né, universidade privada aqui de Belo Horizonte. Por enquanto, só tô com uma disciplina. Eu devo pegar mais depois. Mas é porque eu tava em mudança, terminando o doutorado, ainda tenho que fazer os ajustes da tese antes de depositar, então eu quis pegar pouca coisa. Eu tô dando aula de História das Relações Internacionais do Brasil. Mas na Stand With Us eu já dei aula sobre direitos humanos das minorias religiosas do Oriente Médio. Agora eu tenho um grupo de estudo sobre segurança internacional. Então fala sobre questão de genocídio, mas também de armas nucleares, detente, várias... Só coisa tranquila. Só coisa tranquila. Só coisa fácil, você escolheu o lado fácil. Não, é muito engraçado isso, que hoje a minha principal área, né, assim, de pesquisa dentro das relações internacionais é relações internacionais e religião e direitos humanos, mas com um foco em holocausto e genocídio. Então, assim, não é nada fácil. Sim. Não, então, você falou aí agora sobre esse negacionismo em relação ao holocausto, né? E aí agora você esteve lá na Alemanha, né? Como é que fica isso na sua cabeça, assim? E aí a gente tava conversando outro dia sobre esses movimentos que estão surgindo, porque às vezes pra gente é muito doido pensar nisso, né? A gente pensa assim, nazismo é um negócio que é outro extremo lá, né? Você sempre tá falando de nazismo, parece que é uma coisa que existiu só há mais ou menos 100 anos atrás, e pronto, e tá lá, assim, pontualmente, né? Mas parece que não, né? Parece que, tipo assim, esse antissemitismo é uma coisa meio cíclica. O nazismo, que é diferente de antissemitismo também, né? Mas tá tudo ali misturado, etc. Enfim, fala aí sobre isso. Como é que isso tá na sua cabeça, assim, ir lá na Alemanha, ver as coisas, ver esses memoriais, né? Do que aconteceu e tal. Então, em 2017, eu participei de uma viagem com essa organização que eu trabalho hoje, Philos Project. Eu fui para Israel, Palestina, Jordânia, no maior campo de refugiados lá do Oriente Médio, no Zaatari. Conheci, né, eu vi os cristãos que tinham fugido do Estado Islâmico, e logo depois eu fui para Auschwitz. Eu fui para Polônia, né, para o maior campo de concentração que existiu, que foi Auschwitz-Birkenau. E eu lembro que a minha reação quando eu cheguei no campo foi assim, de um desespero. Desespero. Eu lembro de sentar assim, debaixo de uma árvore e chorar sem parar. Assim, acho que passei umas meia hora chorando. E eu fiquei assim muito horrorizado com aquela tragédia, principalmente porque eu tinha acabado de entrevistar pessoas que estavam fugindo, né, de um genocídio, né, esses cristãos iraquianos na Jordânia. Mas eu falei assim, eu não tenho estrutura de falar sobre o Holocausto, eu não quero pesquisar mais sobre isso, eu não quero nem ler muito, porque assim, eu não consigo imaginar que o ser humano foi capaz de fazer algo como isso. Porque quando você vai em Auschwitz, você vai vendo, primeiro que é um lugar muito grande, e ele foi construído somente para matar pessoas, e tem toda uma linha ferroviária que foi construída ligando a Europa inteira para aquele campo de concentração, para que fosse exterminado todos os judeus da Europa. O plano do Hitler era exterminar todos os judeus do mundo. E havia todo um processo de desumanização. Então você chega lá, né, eu sempre digo que Auschwitz é o mais chocante, porque tem um lugar que tem um monte de cabelo. Que eram os cabelos que eles raspavam a cabeça de quem chegava no campo. Mas isso ainda tá lá? Tá lá. Tá lá. Você tem uma sala assim, tem um vidro, né, claro. E você tem aquela montanha de cabelo de gente, né, de quem tava naquele campo. Aí tem outra sala que é só com os sapatos, que era onde eles tiravam os sapatos. Outra com as roupas. Então, assim, foi muito chocante ver como que havia todo aquele processo de desumanizar. E Auschwitz, ele é o campo mais preservado porque ele foi aberto para visita 2 anos depois que foi conquistado, que foi do fim da guerra. Porque o governo da Polônia queria mostrar para o mundo aquilo que os alemães tinham feito com eles. Então, foi muito chocante. Eu falei, eu não tenho estômago para lidar com isso. E eu lembro que no avião, voltando lá da Polônia, eu assisti um filme chamado Negação. Conta a história de uma professora, a Deborah Lipstadt, que hoje ela é a enviada especial dos Estados Unidos para antissemitismo, que ela escreveu um livro falando sobre o negacionismo do Holocausto, eu acho que na década de 90, por aí. E o negacionista lá, que ela expunha na obra dela, ele processou ela na Inglaterra por difamação. E na Inglaterra é diferente, porque quando você presta uma queixa contra alguém, né, uma denúncia, assim, um processo, não é você que tem que apresentar as provas.
é a pessoa que tem que apresentar as provas de que ela não é aquilo que você está dizendo que ela é. E esse julgamento, assim, foi um marco porque ela estava diante de uma corte tendo que provar que o Holocausto tinha acontecido. Ah, sim. Porque se ela perdesse o processo, não era somente a honra dela. Entendi. O que ia acontecer é que Caramba. o cara que negava o Holocausto, ele estaria com a razão. Então ele explicitamente falava, o Holocausto não Não aconteceu. E ela falou, olha, ele mente por causa disso. Isso, ele tá mentindo. E ele falou, eu não tô mentindo, tipo isso. Isso. E aí, ele Que disse... loucura, né? Ele disse que ela tinha acabado com a reputação dele enquanto historiador. E ela tinha, por isso, ser penalizada. Então, se ela fosse vista culpada por ter levantado um falso contra ele, o falso era de que ela disse que o Holocausto aconteceu. Então, foi um marco, assim, esse julgamento. Ela acabou ganhando, mas, assim, foi muito desgastante, e os argumentos e tudo mais. E eu assisti aquele filme e fiquei horrorizado. Falei assim, nossa, tem que ser muito doente pra você negar o Holocausto. E isso aconteceu quando? Eu acho que foi no começo dos anos 2000, não lembro ao certo. Mas tem esse filme, é um filme muito bom. Eu acho que tá só na Apple TV agora. Tava na Netflix antes, mas é Negação. Tem um livro e tem um filme. O livro, que é muito melhor do que o filme, né? Óbvio. Porque no livro tem todos, assim, as provas e tem tudo muito detalhado. O livro ele sempre tá em promoção na Amazon. Ele tem em português, Negação o nome. Foi escrito por ela? Foi escrito por ela, pela própria Deborah Lipstadt. Então entre pelo link do Vitral. Link do Vitral. E procure lá. Procurem aí Negação, o nome do livro. E eu vi isso e falei assim, nossa, tem que ter muito estômago pra tá lidando com esse tipo de coisa. Só que, cara, quando eu cheguei nos Estados Unidos, nessa viagem, porque eu voltei da Polônia e fui pros Estados Unidos. E no final de semana que eu cheguei nos Estados Unidos, teve um incidente em Charlottesville, que foi quando os supremacistas brancos, eles foram pras ruas com slogans neonazistas, abertamente, e eles usavam em cartazes que eles tinham lá, e eles diziam, né, os judeus mataram Jesus, eles são filhos do diabo. E o movimento negro foi pras ruas também pra protestar contra, teve um choque entre eles, uma pessoa acabou morrendo. A resposta do presidente americano na época, né, o Trump, não foi das melhores. Dizer que tinha gente boa dos dois lados, né, depois ele voltou atrás, enfim, teve essa confusão. E foi quando eu comecei a pensar assim, nossa, isso é mais sério do que eu imagino. Mas eu falei assim, não quero meter com isso não, já tô trabalhando aqui com refugiado, já tô aqui lutando, né, falando sobre os cristãos perseguidos, eu não tenho coragem. Eu tava lidando, essa época eu tava fazendo a dissertação de mestrado, e era analisando a propaganda oficial do Estado Islâmico. Então, assim, eu passava horas lendo artigo de teologia do Estado Islâmico. Então, assim, era uma teologia de como, né, capturar mulheres, né? Não vou usar aqueles termos que não ficar ruim no YouTube. Mas, assim, eles forçavam as mulheres, né, a fazer os atos lá. E tinha descrições de como é que deveria ser antes, durante, depois. Sério? Caramba, era muito loucura. gráfico, era horrível. E eu tava, assim, muito mal. Eu falei, não tenho condição, não quero entrar nessa parte do Holocausto. Mas aí, desde a pandemia, quando eu comecei a ver que isso tava aumentando, eu falei assim, alguém tem que combater isso. Mas tem um motivo, assim, que você consegue pegar? Tá aumentando por causa disso? A polarização política tem aumentado e a pandemia. Porque a pandemia fez com que todos os estereótipos antissemitas eles viessem à tona. Então, a ideia de que os judeus eles estão por trás disso, né, que aconteceu, de que os judeus eles estão por trás disso o quê? Da pandemia. Caramba. Surgiu até essa? Essa sim, nova pra mim. sim, eles dizem que foi Israel que criou o vírus. Uai, essa eu não já ouvi. Eles dizem que a vacina as teorias, né, contra a vacina. Claro. Eles dizem que os judeus que estão por trás. E assim, o antissemitismo ele é um vírus, que ele vai se mutando. Então, assim, ele tem características semelhantes e distintas ao longo da história. Então, quando a gente pensa em antissemitismo, a gente pensa naquele antissemitismo nazista, do racismo, de ver os judeus como uma raça inferior. Mas o antissemitismo, ele começa com os pais da igreja. Essa é uma realidade difícil. Sim. Mas no período quando o cristianismo ele estava começando a se desvincular do judaísmo, lá pelo século IV, com Constantino, tudo. Então, a gente tem uma tradição na história da igreja que são os adversos iudeios, que é contra os judeus. Então, São Crisóstomo, por exemplo, ele tem uma série de homilias só contra os judeus. Em que ele fala que os judeus são filhos do diabo, que os judeus mataram Jesus, que eles querem dominar os cristãos. Então, essa frase é bem antiga, né? De os bem judeus são antiga. filhos do diabo, eles mataram Jesus. Isso aí é o mito do deicídio. Então, que é um assassinato contra Deus.
E isso ficou muito forte na época da Idade Média, né? Porque ele começou a dizer assim, se os judeus mataram Jesus, então ele também pode nos matar. Então tinha a ideia de que os judeus eles matavam crianças para com o sangue dessas crianças eles fazerem um pão asmo da Páscoa. Que loucura, isso estava na Idade Média? Na Idade Média, dizia que os judeus que estavam por trás da peste negra. Então... Tudo que acontece no mundo é culpa do judeu. Isso, o antissemitismo é a primeira teoria da conspiração. E aí depois a gente vai tendo... Pô, isso tudo sem ter WhatsApp. Exatamente. E sem aí, as fake news. Esse antissemitismo cristão ele é passado para os muçulmanos também. Uhum. Então a gente vê, né, casos também de os mesmos estereótipos acontecendo no Oriente Médio. E hoje as principais fontes de antissemitismo, né, você tem a extrema-direita, que é esse nacionalismo cristão, esse supremacismo branco. Sim. A extrema-esquerda, ela odeia os judeus por conta de Israel, né, então o bode expiatório acaba sendo Israel. E assim, isso não significa que você não pode criticar Israel, né? Israel é um país como outro qualquer, erros e acertos. Mas se você aplica a Israel um padrão que você não aplica a nenhum outro país, aí sim você está sendo, né, antissemita. E aí tem também o antissemitismo islâmico, né, que é o antissemitismo religioso, um pouco parecido com o antissemitismo cristão. E essas forças todas, elas se fortaleceram durante a pandemia, né, porque os judeus que estavam por trás da pandemia, os judeus que inventaram essa vacina para acabar com o mundo inteiro, né, então dizem que o pessoal da extrema-direita disse que os judeus têm um plano globalista, de que quer acabar a família, de que promove a homossexualidade, que os judeus estão por trás da pornografia, do feminismo, do aborto. Mas assim, ao mesmo tempo, dentro do meio evangélico, existe uma parcela grande, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que é bem apegada a Israel. Eles são apegados mais ao local do que às pessoas? Assim, eles apoiam um Israel imaginário. Então, eles imaginam um Israel à luz do Antigo Testamento. Então eles acham, por exemplo, que Israel é uma teocracia. Eles acham que os judeus interpretam o Antigo Testamento igual a eles. Então, assim, existe uma aproximação dos evangélicos com alguns grupos mais conservadores, com alguns judeus ortodoxos lá em Israel. Tem pautas mais semelhantes, né? Assim, nos Estados Unidos você vê que os judeus mais religiosos eles acabam tendo opiniões parecidas com os evangélicos em relação a algumas questões, principalmente essas questões de gênero, de família, mas você tem os judeus que são mais progressistas e que são o contrário. Só que qual é o grande temor dessa aproximação, dessa idolatria evangélica a Israel? Porque o Israel que eles amam, que eles apoiam, é um Israel que não existe. E quando eles se dão conta de que esse Israel não existe, né, quando Israel real, ele começa a agir de modo diferente daquilo que eles tinham imaginado, aquela admiração se torna em ódio. E eles voltam para esses mesmos estereótipos antissemitas, de dizer que, tá vendo? É por isso que o Holocausto aconteceu. É Deus punindo vocês. Foi por isso que vocês rejeitaram Jesus. Por isso que vocês sofrem. Ou seja, os judeus estão estragando o Israel da forma como deveria ser. Isso. Então, assim, são muitas... né, o antissemitismo é uma teoria da conspiração, em que o judeu ele é visto como uma ameaça existencial. E aí, diante desse crescimento, né, da extrema-direita e da polarização política, surge a necessidade de muitos de negar que o Holocausto aconteceu. Porque muitos deles acabam realmente simpatizando com ideias que o Hitler defendia. Então, é uma maneira nessa coisa do politicamente incorreto, né, de dizer que a história foi ensinada errada a você, né, o revisionismo histórico. Isso acontece muito em relação ao Holocausto. Então, quais são os argumentos? Dizer que não havia nenhum documento oficial de Hitler dizendo que os judeus tinham que ser mortos daquela maneira. Dizer que as câmaras de gás não existiram. Caramba. De que as câmaras de gás não era impossível matar aquela quantidade de judeus que foram mortos. Que os judeus exageram. Então, assim, eles não negam que os judeus morreram. Mas eles afirmam que os judeus morreram como consequência da guerra. E eles falam que morreram mais alemãos atacados pelos aliados do que judeus. E assim, são argumentos ridículos. Você consegue provar que eles são errados facilmente, né? Quando você vai lá em Auschwitz, quando você vai também em Dachau, em Sachsenhausen, na Alemanha. E aí, quando eu comecei a ver isso crescendo, né, assim... e eu sendo afetado por isso, porque eu comecei a falar sobre antissemitismo, comecei a defender os judeus e as pessoas começaram a achar que eu era judeu. E eu me tornei alvo desses grupos. Eu me tornei alvo deles nas redes sociais. Então, eu me lembro que no fim do ano passado, assim, em dezembro, perto do Natal, como eu já estava comentando antes de começar a gravação,
tem o calendário das tretas em relação a Israel. Sim. Então, assim, na Páscoa, né, semana que vem, vai ser a Semana Santa, então tem a treta de os judeus mataram Jesus ou não. Depois a gente vai ter em maio, né, a independência de Israel. A independência de Já Israel. tá legal, o Twitter já fala Mas aí já te enche de... vez, Você já. recebe tanto direct Não, sobre esse assunto. eu já fico esperando. Então, assim, em maio é a independência de Israel. Aí tem aquela coisa, Israel é um estado legítimo ou não é? Sim. Aí depois a gente tem, em junho, o mês do orgulho LGBTQIA+. Então, o pessoal que é pró-Palestina disse que o fato de que Israel tem uma das maiores paradas gays do mundo é uma tentativa deles de apagar supostas violações de direitos humanos contra os palestinos e enganar o mundo. Né? O pinkwashing que eles dizem. Só que isso é um raciocínio muito antissemita. Quer dizer que o país de Israel só consegue fazer coisa ruim. Será que não tem nada de bom em Israel, né? Uhum. E aí tem uns crentes da Israel imaginária que ficam revoltados quando eles veem os judeus, né, celebrando lá o orgulho gay. Então eles falam assim, nossa... Dos dois lados. Tá não foi pra isso que Deus levou vocês de volta pra Terra Prometida. Vocês estão profanando a Terra. Sim. Por isso vocês vão atacar, isso aqui. Então, vem isso, que eu tenho que lidar. Sempre. Sim. Aí eu dou uma acalmadinha um pouco. Aí em outubro tem as festas, né, do calendário judaico. Aí também vem casos, às vezes, de antissemitismo. E dezembro é outra época, assim, que vai chegando perto do Natal. Começa o pessoal do Movimento pra Palestina dizendo Jesus era palestino. Então, Jesus não poderia nascer hoje em Belém, porque Belém é ocupado pelos israelenses. Não é assim. Primeiro que eles apagam a judaicidade de Jesus. Uhum. Isso é uma coisa que é muito grave. Mas de onde que eles afirmam isso? Pra falar que Jesus era A palestino? respeito do lugar, né? Do lugar. Geográfico. Do lugar. Geográfico. Só que é um anacronismo, porque a região, quando Jesus nasceu, e na própria Bíblia, você pega os evangelhos, você vê que Jesus morava na Judéia e Samaria. Quando você pega o relato, né, do nascimento de Jesus, ele foge do Egito, depois ele volta para a terra de Israel. É isso que os evangelhos falam. Mas existe uma tentativa de criar uma ideia de um Jesus mediterrâneo, de um Jesus médio oriental. Ele é tudo menos judeu. E os nazistas, eles faziam isso, né? Eles queriam dizer que Jesus ele era ariano, ele não era judeu. E Eles chegavam a afirmar isso? Jesus era ariano? Sim, Jesus era ariano. E tinha uma versão da Bíblia, eles fizeram tradução da Bíblia para tirar os elementos judaicos. Não, uma edição do Novo Testamento. Não, mas tiveram que editar bastante pra É. conseguir. Mas, exatamente. E aí, Mas tudo é interpretação também, né? Interpretação é um então, negócio tem que- a coisa da teologia contextual, então Sim. existe uma teologia da libertação palestina, Uhum. tudo isso. E aí, todo ano tem esse tipo de coisa. E eu acho muito grave você negar a identidade judaica de Jesus, porque isso é importante até para nossa salvação. Uhum. Né? Jesus, o que o cristianismo acredita, que Jesus ele é o Messias que foi prometido a Israel. Sim. Então, para que ele fosse o Messias prometido a Israel, para que ele fosse o israelita perfeito, ele teria que ser judeu. Sim. Existe uma continuidade aí de uma, Sim. de uma aliança. E a gente para ver que Jesus ele foi circuncidado ao 8º dia de vida. Uhum. Jesus ele observava a lei judaica em relação à comida, em relação a tudo. É tanto que ele fala que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Então, Jesus ele viveu como um homem judeu. Né? Ele está hoje no céu, assentado ao lado do Pai, como um homem judeu que foi circuncidado no 8º dia de vida. Uhum. E, então, assim, isso é até um problema cristológico. Opa. Sim, e tava lá no templo, né? É uma questão, assim, que se Lendo o você, Antigo se Testamento. você tira esse elemento da pessoa de Cristo, você tá bagunçando toda a teologia cristã. Você tá mexendo aí na ortodoxia. Uhum. Então, todo Natal eu sei que eu tenho que fazer uma postagem dizendo que Jesus não é palestino. E ano passado eu fiz a minha postagem, assim, já é aquele conteúdo que já tá certo na agenda. Ele já fez 4 já, na verdade. já tô dos próximos 4 acostumado. anos. O que eu fiz? Fui lá, fiz um Reels no Instagram e como conteúdo do Reels eu fiz um fio no Twitter. Uhum. Postei lá no dia 24 de manhã e fui aproveitar o resto do dia, né? Véspera de Natal. Nada, começa a receber notificação e eu fui ver. Um cara, um perfil aí de extrema direita com 30 mil seguidores, deu um RT no meu fio, colocando um texto lá de Mateus 27, fora do contexto, né, dizendo que caia sobre nós, nossa geração, teu sangue e tal. E do nada começou, assim, um monte de neonazista vindo me atacar. Ativistas pro-palestino. Isso, de Cristão. gente brasileira. Sim, em português. Tudo isso em português. Cara, é porque assim, eu não vejo, a gente um não vê mundo isso, muito- né? É outro mundo, assim, ter esse é o neonazismo aqui famoso dentro do Brasil. Twitter, Não, mas né? as pessoas... Porque as pessoas acham que assim, só quem é nazista é quem é branco,
E não, qualquer raça pode ter uma ideologia supremacista. Sim. Então, os brasileiros que são neonazistas, eles não se veem como um povo mestiço. Eles se veem como brasileiros e tem toda uma mitologia. As pessoas não sabem que o maior partido nazista fora da Europa durante a Segunda Guerra Mundial foi no Brasil. Caraca. A gente tinha jornais nazistas em circulação aqui no Brasil. Quando a guerra acabou, pra onde é que os nazistas foram? Eles vieram pro Brasil, eles vieram pra América Latina, foram pra Argentina, vieram pra cá. Teve vários que foram mortos aqui, né? O Mossad depois, o Serviço Secreto de Israel veio e matou eles. Mas enfim, isso é uma parte da nossa história que a gente não fala. Mas isso tem sido redescoberto da pior maneira possível. Né? Assim, a gente tá gravando aqui um podcast, mas no dia anterior, né, ontem, teve uma professora que foi morta em sala de aula por um aluno que tinha discursos nazistas. Não era levado a sério. Então a gente tá passando por um processo muito grande. De 13 anos. De 13 né? anos. Então a gente tá passando por um processo de radicalização, de terrorismo doméstico, que as pessoas acham que é histeria, que acham que é exagero, mas não é. Isso é algo muito sério. E aí eu comecei a ver, assim, o nível da... eram ataques, assim, muito violentos. Então, eles achavam que eu era judeu, dizia que eu fazia parte da sinagoga de Satanás. E isso sou esse sinagoga de Satanás. E isso é outro texto bíblico que eles tiram do contexto, né? Principalmente por conta do Kanye West, que é, né, o rapper, o Kanye West ele tem 34 milhões de seguidores no Instagram. A população de judeus no mundo é de 14 milhões. Nossa. Então, assim, ele tem adotado uma série de discursos antissemitas e a gente tem evidências que mostram que, em consequência dessa fala deles, houve já vários ataques contra judeus nas ruas e coisa do tipo. E o Kanye West, ele é cristão, né? E, assim, o antissemitismo dele é um antissemitismo religioso, é um antissemitismo cristão. Porque ele diz que os negros que são o verdadeiro Israel, que são os descendentes físicos de Abraão, e esses judeus que existem hoje são falsos judeus. Caraca, o discurso chegou nesse ponto. É uma doideira. Ele diz que é um movimento negro israelita que tem nos Estados Unidos, Black Hebrew Israelite. E aí eles falam que esses judeus de hoje, eles são a sinagoga de Satanás. Então... E aquele dia que a gente estava trocando ideia, eu te perguntei sobre o Kanye West, porque na minha cabeça era uma coisa muito pontual, né? Não. Tipo assim, ele estava pensando aquilo, uma pira dele lá e etc. Mas aí você foi me explicar que é um movimento. Não, ele admira Hitler, ele queria lançar um CD em homenagem a Hitler. Sim. Coisas assim, absurdas. E ele, né, teve essa influência, infelizmente, grande nos últimos anos. E quando eu vi, no dia 26 de dezembro, que eu voltei para o Twitter, esse meu fio, ele tinha sido visualizado por quase 200 mil pessoas. Sim. E a maioria era hate, era ódio. E aí foi quando eu vi assim, não tem como fugir disso. Aí eu falei assim, eu vou encarar agora, realmente, preciso encarar o Holocausto. E aí, com parte da pesquisa desse meu próximo livro, eu fui pra Alemanha. E foram 10 dias bem desafiadores, porque eu fui pra Berlim, cheguei em Berlim, aí fui pra o monumento aos judeus mortos na Europa. Depois visitei a topografia do terror, né? Vários museus, tem muitos memoriais lá, com fontes primárias, né? Tem um museu que era no lugar onde era a sede da Gestapo, que era a polícia nazista. E depois eu fui para Wittenberg, né, a cidade do Lutero, porque o Lutero, ele foi antissemita, as pessoas não querem aceitar isso. Tem pastor que fica fazendo malabarismo, não, ele era anti-judaico, como se fosse menos ruim. Né? A gente tem que entender que, assim, o termo antissemitismo ele só surge no século XIX e ele tem uma conotação racial. Mas é impossível você distinguir a questão racial da questão religiosa, porque os judeus eles são um grupo étnico-religioso. Então a definição que a gente tem hoje de antissemitismo, que é mais adotada, né, que é adotada pelo Brasil, que é a da Aliança Internacional em Memória do Holocausto, não faz distinção entre religião e etnia. Até porque, na época do nazismo, a maneira que o Hitler tinha de encontrar os judeus era indo primeiro para os religiosos. Né, por conta dos costumes que eles seguiam. Então, eu não faço distinção entre antissemitismo e antijudaísmo. É uma coisa só pra mim. Talvez o termo antissemitismo nem seja o melhor, então, pra descrever, né? Talvez o ideal fosse judeofobia, né? Algo do tipo, mas eu acabo usando o termo antissemitismo mesmo, que é o mais comum. E no Lutero, a gente vê tanto um discurso religioso contra os judeus, no livro dele. Né? No início da vida dele, ele era mais favorável aos judeus, porque ele achava que os judeus se convertiam ao cristianismo. Quando os judeus não se convertem, ele se revolta contra eles. E ele publica um livro dos judeus e suas mentiras. Esse livro, ele
ele usa argumentos religiosos, né, como João 8, dizer que eles são filhos do diabo, mataram Jesus, coisas do tipo, mas ele também repete estereótipos que eram comuns contra os judeus enquanto nação na época dele. E, pra você ter noção, esse livro, ele só tem uma tradução em português. E quem traduziu ele para o português foi uma editora neonazista no Brasil. Ah, é? Caraca. Uma editora que produz conteúdo negacionista do Holocausto. Mas Nossa. aqui, a gente tem algumas leis contra nazismo aqui no Brasil, não temos? A gente tem lei contra o racismo, né? Mas contra nazismo, o antissemitismo, não que eu saiba, não, assim, é crime, vai mais na apologia ao ódio, né, por conta do racismo. Entendi. Então, o caso... Então, é permitido ter uma editora professadamente neonazista? Não, essa editora ela foi fechada. Ah, tá. Ela foi fechada. Não é crime nesse sentido. Ah, tá. É crime, não pode ter, mas o material ainda tá na internet, você encontra muito facilmente. Não vou dizer qual é o nome nem como, Nem mas precisa. você encontra muito fácil. essas Tá aqui no coisas. nosso link da aula. Não faça isso. Sim. E aí eu fui pra cidade do Lutero, inclusive lá tem uma igreja, que nessa igreja, que era a igreja da Reforma, que não foi na igreja que ele colocou as 95 teses, mas foi na igreja que ele casou, onde ele pregava, e do lado de fora você tem uma escultura antissemita, né, que os nazistas exploram muito. Teve uma controvérsia aí que os judeus queriam que ela fosse retirada e levada para um museu, mas o governo da Alemanha disse que não, que ia ficar lá, mas embaixo tem uma explicação e tem um monumento lá do Holocausto. Mas você chega logo do lado de fora assim, da igreja, tem uma porca e os judeus sendo amamentados pela porca. E o porco é um animal... né, que é impuro, né, para os judeus. Tá precisando de água aí, cara? Não, Tá eu precisando de água ainda? evito tomar muita água, porque senão eu vou querer sair daqui a pouco. Sim. Mas aí, quando eu fiquei pensando nisso assim, tudo bem, era na Idade Média, tinha aquele contexto, mas o que é que leva, mesmo naquela época, o que é que leva cristãos a decorarem uma igreja com imagens obscenas, praticamente, de judeus mamando em uma porca? Então essa imagem é dessa época, algo que a igreja fez, assim, é isso? Essa Ela da vinha, porca. já estava lá antes do Lutero fazer a reforma. Sim, Mas ele fez a reforma e deixou. sim. E ela Olha, que permanece bonito, até hoje. deixou. E tá Então- até hoje. Tá até né? hoje. Então a igreja 600 fez... anos que esse negócio Só tá- que hoje ela, claro, tem ali um documento, tem explicando que Sim. aquilo é antissemita e tudo. Embaixo tem também um monumento do Holocausto, né? Tem uma explicação de que foi aquele antissemitismo que levou ao Holocausto e tudo, que havia uma justificativa teológica. Né? Sim. Quando a gente pensa sobre o Holocausto, nós cristãos, o que vem à nossa mente? Dietrich Bonhoeffer Sim. e a Corrie ten Boom. Então a gente acha que a gente tava do lado daqueles, nossa, os Os cristãos heróis, né? foram os mártires e Sim. estavam lá, foram presos. Sim, houve movimentos de resistência ao nazismo, cristãos. Né? Quando você vai no Museu da Resistência em Berlim, você vai ver histórias muito encorajadoras, muito inspiradoras de cristãos que realmente arriscaram a vida para se opor a Hitler. Você até registrou umas lá, Sim, né? Você tirou a foto de gente tem algumas. o Niemöller, né, que eu falei, tem o Bonhoeffer, tem o Karl Barth também. Aham. Só que uma coisa que é interessante é que esses caras, eles se opuseram a Hitler não por causa do antissemitismo dele. As leis antissemitas já vinham desde 35, lá, né, Nuremberg e tudo, né, Hitler chegou no poder em 33, então desde 35 estava lá, e essa igreja ela ficou em silêncio. Quando você para ver os documentos da igreja confessante, não tem nenhuma menção ao antissemitismo. O que elas falam é que Hitler estava querendo se meter na igreja. Sim. Então a queixa é que eles dizem que a igreja ela tinha uma única jurisdição que era Cristo. Ela só deveria ser governada por Cristo e por nenhum poder humano. Que o nazismo dominou a igreja, não existia a Sim. religião oficial. Né? Era, e a igreja, assim, os nazistas, eles criaram um Jesus ariano, né? Havia é isso que os historiadores eles falam. Por que é que o antissemitismo do Hitler ele foi tão abraçado pela população? A gente tá falando de um país mais protestante da Europa na época. Porque a propaganda nazista era essa, de dizer que ser antissemita era ser um cristão de verdade. Então, o cristianismo ele contribuiu, de certa maneira, para que aquilo acontecesse. E o protestantismo. O protestantismo, não especificamente. foi só a igreja católica, né? Sim. Quer dizer, a gente quer botar tudo de ruim. Ah, não, mas ele era católico. A Inquisição, Cruzada. Sim. Ah, não, mas ele era católico. Aham. Não, mas eles eram protestantes.
E hoje, né, tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, essas grandes denominações históricas, eles têm documentos que reconhecem essa culpa, pedem desculpa. Mas isso foi um fato que aconteceu. Né? Era comum você ir para a igreja no domingo, você cultuar a Deus com sua família, cantar os hinos a Deus, e no outro dia você ser um guarda no campo de concentração que estava colocando os judeus lá para serem mortos. Isso aconteceu. Caramba. E assim, a Igreja Católica nem colocou depois pra fora, nem excomungou esses nazistas, nem nada. Então, isso é uma mancha na história do cristianismo. E isso precisa ser discutido, isso precisa ser trazido à tona por nós cristãos, para que esse erro ele não se repita. Não é que a gente vai falar dessa história para dizer assim, tá vendo como o cristianismo é ruim, tá vendo? É muito pelo contrário, assim, para mim é muito mais de se a Bíblia não esconde os erros de Moisés, nem de Abraão, nem de Davi. De ninguém. De ninguém. Por que a gente vai ficar... dos apóstolos. Por que a gente vai ficar querendo esconder os erros, assim? Pelo contrário, eu acho que isso mostra ainda mais o quanto que nós somos pecadores, o quanto que a gente carece da graça de Deus, né? E o quanto que o processo de santificação ele é lento. E como instituição, pra gente como instituição porque, também, né? Por mais que eu acho absurdo que as coisas que o Lutero falava sobre os judeus e tudo, mas eu não consigo dizer que o Lutero foi pro inferno. Não, pelo contrário, eu agradeço a Deus pela vida do Lutero por conta da imprensa, da tradução da Bíblia, né? Eu não vou também cancelar o Lutero, mas a gente não pode nem cancelar, nem pode passar pano, nem pode fingir que aquilo não aconteceu. E eu acho que isso mostra a complexidade do que é ser humano, né? O Tim Keller, ele falou uma coisa que eu gosto muito, que a nossa geração tem uma ânsia muito grande de estar do lado certo da história. Isso é o que é louvável, isso é o que é importante. Mas todos nós temos pontos cegos. E se chegar daqui, né, as próximas gerações e elas olharem pra trás e ver que a gente estava do lado errado da história. E eles se perguntaram como é que aqueles cristãos naquela época, eles pensaram e agiram dessa maneira. Isso é doideira. Então, assim, é um grande desafio. E aí, eu fui pra Alemanha, eu fui na cidade do Lutero, depois eu fui pra Munique, fui pra Nuremberg, onde teve o tribunal, né, o julgamento, fui nos campos de concentração, né, eu queria ver aquela história assim de perto, eu queria encarar aquilo, né, e ver também como é que a Alemanha mantém essa memória, né, que preserva esses fatos. Tive acesso também a alguns jornais desses da época do nazismo, eu pude ver nos jornais mesmo, assim, não no jornal oficial, porque eles ficam guardados lá para conservação, mas nos filmes na biblioteca, e você pega lá e você vê, assim, jornal de 1935, que tinha a foto lá do livro do Lutero, o versículo de João 8:44, né, tinha, assim, o que Jesus dizia sobre os judeus. Era um livro infantil, um livro de criança. Nossa. O que é que Jesus dizia sobre os judeus? Uhum. Ele dizia assim, esse homem conhecia os judeus, sabia que desde o início eles eram filhos do diabo. E assim, você vê uma linguagem bíblica muito, muito, muito presente. Uhum, e o próprio editor desses livros, ele fala, não, isso aí é o que a Bíblia diz. E assim, de pisar na cabeça da serpente. Só quem era a serpente? Era os judeus. Tinha uma evangeliqueza ali. Tinha. Né, ele dizia assim, eles eram assassinos desde o início. Quem é que Jesus disse que é assassino desde o início? Né? O diabo. Uhum. Então, é uma linguagem bíblica, né? Total. Total. Então, hoje, eu acho que a minha grande preocupação é essa. É lembrar desse passado. Porque, se a gente para pra ver, o Holocausto, ele não somente tem sido negado, como ele tem sido esquecido. Então, a gente tem aí estatísticas muito alarmantes que mostram que, acho que 2/3, se não me engano, estou com o número errado, mas é um número muito grande de jovens da Holanda acham que o Holocausto é uma ficção. E um dos pontos turísticos principais da Holanda é a casa da Anne Frank. Nossa, sim. É um país que teve a sua população judaica quase toda exterminada no nazismo. Ela era de lá? Então, assim, tem gente que diz que o Diário da Anne Frank é uma ficção. Uhum. E isso é muito preocupante porque, assim, à medida que o tempo está passando, os sobreviventes do Holocausto estão morrendo. Uhum. Né, quem sobreviveu ao Holocausto criança, hoje tem o quê? 93 anos, 96, né? Eu tive o privilégio de conhecer uma sobrevivente do Holocausto quando eu fui no Yad Vashem em 2017, lá em Israel. Mas e quando essas pessoas morrerem, quem é que vai ser a voz delas? Uhum. Quem é que vai manter essa história viva? Né, assim, não tem nem 100 anos que aconteceu o Holocausto, já tem gente dizendo que isso não aconteceu. E nessa era de fake news, nessa era de internet, de dia do Zap, como é que vai ser das próximas gerações? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que é que as pessoas vão saber sobre o Holocausto?
Então, foi depois de ver portas fechadas, assim, países mesmo que eu queria ir do Oriente Médio, que eu queria fazer meu doutorado, e tava tudo certo, e eu não ia conseguir o visto, que eu vi que, na verdade, o chamado de Deus pra mim estava relacionado ao Oriente Médio, mas não como eu imaginava. E hoje eu entendo que é isso que eu quero fazer, né? Eu quero manter viva essa memória do Holocausto, eu gosto muito de um provérbio que diz que a gente deve ser a voz daqueles que não têm voz. E então eu achava que eu seria, né, a voz dos cristãos perseguidos e tudo, e continuo sendo, né, dos refugiados. Mas eu acho que a voz daqueles 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, assim como o sangue de Caim, o sangue de Abel, né, na verdade, ele ainda fala. Sim. E ele precisa de porta-vozes para lembrar as próximas gerações. Isso é até uma coisa bíblica, né, que a gente lembrar uma geração lembra a outra geração do que aconteceu, né? Hoje os judeus, isso é uma coisa que é muito interessante, é que o Holocausto é um trauma intergeracional. Então, do mesmo jeito que as crianças judias, elas aprendem sobre Moisés, sobre Abraão, né, aquele mandamento lá de Deuteronômio 6, ensina a criança. Os pais, eles contam essa história do exílio e tudo, a história de Israel, e eles também contam a história do Holocausto. E eu acho que essa é uma parte negra da história do cristianismo que a gente precisa lembrar. Então, eu troquei hoje o árabe pelo... o árabe e o hebraico que eu aprendi, eu troquei pelo alemão. Graças a Deus que é mais fácil o alemão. É mais fácil? Pra quem estudava árabe, o alemão é mais fácil. Sei lá. Colocar fácil no alemão, eu não sei se é um bom adjetivo. Não, pelo menos a gente consegue pronunciar do jeito que lê. Entendi. Tem vogal na escrita, o árabe não se escreve com vogal. É só um acentinho lá? Não, é só as consoantes. Então, assim... você vai escrever, tipo, você coloca VC. Assim, imagina assim, conversa de rede social mesmo, Sim, assim, entendi, VC e tal. Só que todas as palavras assim, tudo. Nossa. Você só consegue ler se você já conhecer a palavra antes. Mas que, eu tenho duas perguntas que estão na cabeça. Uma, como que tá lá na Alemanha atualmente, de onda neonazista? Tá acontecendo isso lá também? Sim. E esse ano houve uma tentativa de golpe de Estado. Caramba. O movimento neonazista, ele é um movimento que ele é transnacional. E com a globalização, com as redes sociais, isso ficou ainda mais forte. Então tá tendo essa negação do Holocausto, as pessoas falam, não aconteceu. Tem aquele monumento lá, não aconteceu não. Sim, eles têm negacionismo do Holocausto, tem também a falsa equivalência com Israel, né, dizer que Israel comete os mesmos crimes que os nazistas cometeram. Tem, assim, muitos casos de antissemitismo ainda hoje. Eu acho que isso foi uma coisa assim, que me chocou muito, é que eu fui em um lugar lá... Nossa, peraí, meu nariz tá coçando muito, estou com alergia a alguma coisa. E aí tem um lugar lá que é a mansão de Wannsee. Tem um lago, o Lago Wannsee, lá perto de Berlim, um lago muito bonito. E lá tem uma mansão que é linda, e foi nessa mansão que em janeiro de 42... os nazistas, eles assinaram a solução final, que foi para a destruição dos judeus. Porque, assim, o Hitler, ele tinha um discurso antissemita, né, desde quando ele ascendeu, né, lá desde o livro lá dele, o Mein Kampf, né, Minha Luta, tudo que ele fala contra os judeus, ele falava que os judeus tinham que ser exterminados. Eu li. Você leu? Eu também li. Sério? Eu dei uma lida pra ver o que tinha lá. Mas... Ele fala, inclusive, de Jesus, né? Ele disse que Jesus era o primeiro antissemita, ele cita lá que Jesus... Eu li, era adolescente, olha que perigo. Pois mas esse muito adolescente que vai na curiosidade, lê e acaba se radicalizando. E aí eu fui nesse lugar... Que é muito fácil acesso a isso. Né? É fácil e é lógico. Não joga no Google. E é lógico. Toda teoria da conspiração, ela é lógica. A realidade, ela é muito complicada, ela é muito complexa. Sim, e as pessoas querem respostas fáceis. Então, o neonazismo, ele é atraente por causa disso. Não é à toa que cresceu tanto no Brasil. Assim, nos últimos 4 anos, as células neonazistas cresceram de maneira assim, assustadora. A gente tinha, acho que 12, era 40, e hoje está com 100, enfim. Eu sou ruim de número, tenho que... Quando eu falo de número, geralmente eu ando com a colinha. Hoje eu esqueci de trazer a colinha das estatísticas. E aí... Nesse lugar, teve a conferência de Wannsee, hoje é uma casa muito bonita, é lindo esse lugar, e ele foi preservado como um museu. Inclusive, quem assistiu a série Nada Ortodoxo na Netflix, uma série que eu recomendo muito, tem uma cena que mostra essa mansão. A moça vai lá, a menina vai lá, que tem um lago muito bonito, que no verão as pessoas vão pra fazer piquenique, tudo. Tipo a Pampulha, né? Não tem praia em Berlim. Aí, eles vão pro o Lago Wannsee, igual... Mas você gostou, né? Sim. E aí,
tem uma cena nessa série que ela fica olhando pra essa mansão, do outro lado do rio, ela fala assim, nossa, foi ali que eles planejaram a destruição da minha família. É uma cena bem forte. E aí eu fui nesse lugar, e o que me chamou a atenção é porque, né, houve todo um debate, na Alemanha tem muito esse debate, como manter a memória do Holocausto. Então, assim, os lugares nazistas que foram destruídos, eles não reconstruíram. Então, assim, teve o lugar onde o Hitler fazia aqueles desfiles gigantescos, lá em Nuremberg, hoje é um parque. Tem alguns que são uma obra inacabada e permanece inacabada do jeito que estava. Não tem manutenção nenhuma, então o que vai se destruindo, se deteriorando, continua. O governo não mexe. E aí, houve um grande debate se deveria manter ou não esse lugar, eles mantiveram. E no segundo andar dessa casa, não tem exposição, mas tem uma biblioteca e tem um centro de estudos sobre antissemitismo. E na parede, eles têm um lugar onde eles colocam todos os casos de antissemitismo que aconteceram na Alemanha por mês no ano anterior. Então, foi em 2023, né? Foi esse ano. Então, tinha todos os casos de antissemitismo na Alemanha em 2022. E é uma lista gigantesca, assim. De um canto a outro, assim, letras pequenas por mês. E você para pra ver como que as fontes desse antissemitismo, elas são diversas. Então, você vai ter antissemitismo de grupos neonazistas, de grupos de extrema-direita. Você vai ver de grupos de extrema-esquerda. Você vai ver casos de antissemitismo entre a comunidade LGBTQIA+, de judeus que não podem participar de paradas gays, são expulsos. Você vai ver casos entre cristãos, você vai ver casos entre refugiados, entre muçulmanos. Assim, todos os espectros da sociedade, ideológicos, religiosos, estão lá. Teve incidente de antissemitismo. E num país como a Alemanha, né? Um país em que investe tanto em educação sobre o Holocausto. Imagina, né, um país como o Brasil e tudo. Então, hoje já existem iniciativas internacionais, né, a Aliança Internacional em Memória do Holocausto, que produz conteúdo, produz material e tem toda uma discussão diplomática para que os países eles invistam na educação do Holocausto. Porque também tem outra questão, que os países eles tentam higienizar a sua participação no Holocausto, né? Então, assim, a Polônia, por exemplo, aprovou uma lei que você é preso se você falar que os poloneses tiveram culpa no Holocausto. Porque muito judeu que sobreviveu ao Holocausto na Polônia, que sobreviveu aos campos de Auschwitz, depois eles foram mortos pelos poloneses. Eu tenho uma amiga que ela é neta de descendente ela é neta de sobrevivente do Holocausto, e o avô dela sobreviveu a Auschwitz, e depois ele sobreviveu a 3 tentativas de assassinato na Polônia, depois que a guerra tinha acabado. E hoje a Polônia é um país que tem níveis altíssimos de antissemitismo, mesmo tendo lá, eles têm Auschwitz. Cara, eles têm Auschwitz e ainda é um dos países que, de acordo com a Liga de Difamação, as pessoas têm mais opiniões antissemitas. E era o Estado que, por exemplo, o avô da sua amiga, era o Estado que Não, era dele? A população. Mas hoje, se você falar que a população polonesa foi cúmplice nisso, você é preso. Olha só. Que isso. É uma loucura. E aí, vários países tentam higienizar a sua memória, né? Assim, o próprio Brasil tenta fazer isso. Na época de Getúlio Vargas, né, todo mundo tem essa ideia, Getúlio Vargas, que o pai dos pobres, né, que fez reformas trabalhistas, e ele era simpatizante do nazismo. Ele tinha uma política de imigração que ele não aceitava nenhum judeu no Brasil. Os judeus que vinham pro Brasil, eles vinham escondidos, né, tinha lá, né, a Aracy Guimarães, que tem até uma série também no Globoplay, que fala sobre isso, que ela era diplomata, ela trabalhava no consulado do Brasil em Hamburgo, na Alemanha, e ela dava passaporte lá, dava visto para eles virem escondido. Então, teve o caso da Olga Benário também, que foi deportada. Então, tem muitos documentos, assim, de como que o Itamaraty foi cúmplice disso, que eles não estão começando a ser investigados, esses arquivos estão começando a vir à tona agora. Então, assim, nenhum país quer ficar mal na fita, né? Mas por que aconteceu o Holocausto? Porque o mundo sabia. Né? Então, assim, outro mito, dizer que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, sabia. As pessoas sabiam o que estava se passando nos campos de concentração. Pois é, porque, por exemplo, uma coisa que eu ouvi tipo assim, existia uma ideia de que, sei lá, estava acontecendo uma guerra, né? Existem essas linhas, assim, né? Sim. Tava acontecendo uma guerra e aí, de repente, eles descobriram depois o que aconteceu nos campos de concentração. Porque as pessoas que trabalhavam nos campos de concentração, elas voltavam para casa. Sim.
Isso é muito doido, né? E elas cara? contavam, as pessoas sabiam o que se passava lá. Uhum. Né? Essa ideia, ela é muito... não era escondido. Não. O que me veio à cabeça é tipo assim, cara, era um negócio muito explícito, né? Tudo muito grande, né? E Pra ser um era negócio... explícito, porque assim, as pessoas viam os judeus indo para os campos de concentração. Uhum. Elas viam eles nos trens. Os trens passavam pelas cidades. Quando você vai para esse campo de concentração que fica perto de Munique, em Dachau, você para na estação de trem no mesmo lugar que os judeus paravam para ir, que os prisioneiros paravam para ir para o campo de concentração. E tinha um momento lá, quando para a estação, que você vai andando a pé para esse campo. E era o mesmo percurso que aquelas pessoas faziam. Aquelas pessoas desnutridas, elas andavam a pé lá, indo para o campo de concentração, e quem estava ao redor via. Então, essa ideia de que os alemães, coitados, não sabiam, isso foi muito difundido por um livro que eu odeio. A palavra é essa mesmo. Minha mãe disse, não usa esse termo, que isso é um termo muito forte. Não, mas é esse mesmo. Eu odeio O Menino do Pijama Listrado. Ah, é? Pode até fazer um corte. Eu odeio o livro e o filme Menino do Pijama Listrado. Eu acho que ele colocou, assim, atrasou a educação sobre o Holocausto Mas é um livro bem recente, o que tem... É de 2010, mais ou menos? O filme é 2008, acho que é 2006, 2008. Só que esse livro, ele tem estatísticas que mostram que ele é um livro mais usado para educar sobre o Holocausto. E a principal fonte de contato que as pessoas têm com o Holocausto é aquele livro. E qual a informação errada do livro? Você falou? Muitas, todas. Primeiro que sim. Todos. Todas. Primeiro que é uma situação que é totalmente real. Daquele menino alemão, ficar amigo do menino judeu. Não havia casas perto do campo de Auschwitz. A ideia de que os alemães não sabiam o que estava acontecendo. Mentira, porque pela idade daquele menino, ele já teria fazendo parte da juventude hitlerista, então já teria recebido toda a lavagem cerebral. Outra coisa, crianças, quando chegavam no campo de concentração, elas iam direto pro forno. Então aquele menino, como é que um menino ia ter tempo de ficar lá, um menino judeu no campo de concentração, bem de boas, passando horas sentadinho na cerca lá, no arame farpado, conversando com o outro. E sem falar no fim, eu vou logo dar spoiler que eu não quero que ninguém assista mesmo. No fim, quando o menino alemão ele morre por engano junto com os judeus, a comoção é o quê? Porque coitado do Bruno que morreu. Então assim, você tem... Bruno, não? É Bruno e Shemuel, né? Que é Olha só. O judeu. O judeu. Então você vê assim, o filme inteiro se passa no campo de concentração, o judeu sendo morto toda hora. Sim, e a comoção é por causa Mas a comoção é no final, quando o menininho branquinho alemão ele morre. Sim. E o pior é que tem muita gente que acha que esse livro é baseado em fatos reais. Pra mim, eu até agora achava... Não, eu não sabia que tinha um livro. Não, tem muita gente que chega pra mim e fala assim, nossa... Você fala sobre isso? Aí eu, inclusive, tem um filme que eu amo. Aí eu vai falar isso. pra você. Aí vai não, a gente ia indicar no final aqui, assistam um filme. Imagina, né? O Menino do Pijama Listrado e tal. Eu falo assim, nossa, é uma visão totalmente deturpada do que foi o Holocausto. Sim. E é muito perigoso isso porque a gente tá num momento de distorção do Holocausto, né? De negacionismo, de comparações banais, de banalização, de tudo que é de ruim. As pessoas falam assim, ai, nossa, isso é um Holocausto. Tá acontecendo igual aconteceu com os judeus. E assim, o Holocausto ele foi um evento único na história. O Holocausto ele pode ser comparado a outros genocídios. O genocídio de Ruanda, o genocídio armênio, o genocídio dos cristãos no Iraque pelo Estado Islâmico. Mas ele pode ser comparado somente para que seja visto quais são os critérios de diferença, quer dizer, de semelhança, e principalmente o critério único, exclusivo. Então, quando a gente compara o Holocausto a outro genocídio, a gente vai ver elementos que são gerais dos genocídios. Por exemplo, do mesmo jeito que os judeus eles eram demonizados na sociedade alemã, e havia um esforço, uma propaganda, os cristãos e os yazidis eles foram demonizados pelo Estado Islâmico. Né? Havia uma propaganda, havia um esforço para isso. Mas quando a gente para ver a escala, vai ter elementos que vão ser totalmente diferentes. Né? O que Hitler queria era aniquilar todos os judeus da face da Terra. Você tem noção, tinha países que tinham 100 judeus. E ele invadia e obrigava que esses 100 judeus fossem entregues para serem mortos. Caramba. A população judaica no mundo hoje ainda é menor do que havia antes da Segunda Guerra Mundial. Agora que está começando a se equiparar. Isso aqui quase 100 anos depois. Então, assim, foi algo único na história. Nunca tinha acontecido antes naquela escala, naquela proporção e com esse elemento antissemita. Eu espero que não aconteça de novo, né? A gente luta para que não aconteça. Mas existe esse risco. Porque hoje também existem campos de trabalho forçado no mundo. Existem campos de concentração. Existem campos de concentração para muçulmanos e uigures na China. E o mundo finge que não vê. Quem é que vai se indispor com a China? Os campos de concentração, os campos de trabalho forçado na Coreia do Norte.
E a gente tem prova disso, a gente tem imagem via satélite que mostra que isso existe. Uhum. Mas quem do nada vai invadir a Coreia do Norte para libertar essas pessoas? Então, a educação sobre o Holocausto é importante para a gente entender o que foi o elemento único e específico, mas também para ver quais são essas lições gerais que a gente pode tirar, né, de lidar com outros genocídios. Então, tem esse problema aí que eu acho que o menino do pijama listrado, ele é um desfavor. E o que me deixa com raiva é porque o autor, ao invés dele receber essa crítica que a comunidade judaica fez, que os principais acadêmicos do Holocausto fez, ele simplesmente disse que não, que aquilo é uma obra de ficção. E aí ele achou pouco e ele teve a ousadia de escrever uma continuação. Tem o 2? Tem, para adultos. Não, mas graças a Deus não chegou em português. Entendi. Não chegou em português. Tá em inglês, eu nem dizer o nome pra ninguém ler. Que é pior do que o primeiro. Ele consegue dobrar a aposta que é ruim. Só partes, eu não tive coragem de ler todo, não. Li. Como eu comecei assim, já ao princípio, já não valia nem a pena perder o tempo. E em relação a essa questão dos judeus, a gente tá falando de quantos número de mortes, de mortos ali no... Porque tem o maior no campo de... Eu não vou... Essa pronúncia... Auschwitz. A gente tá falando de quantos milhões, né? Em Auschwitz, se eu não me engano, foi 1 milhão que morreram lá, mas no total foram 6 milhões de judeus. Sim, que loucura. E aqui, eu sou meio perdido na linha histórica da nação de Israel. Ela foi organizada já depois da Segunda Guerra, certo? Foi que ano? 48. Mas e aí, antes, o que foi então. desde a vinda de Cristo até agora, o que aconteceu com os judeus? Vamos lá, um resumo em uma story de 15 segundos. Não é nem um Reels. Então, quando, depois da morte de Cristo, né, a gente vai ter a destruição de Jerusalém, né, a destruição do templo em 70 depois de Cristo, 135 a gente tem a destruição lá, né, os judeus eles vão ser levados para o exílio, né, parte do coisa do templo vai ser levada para onde? Para Roma, para construir o Coliseu. Então, se você não sabia, parte do Coliseu foi construído com um tijolo lá do templo de Jerusalém. Pegaram o tijolo para levar? Pegaram o tijolo, algumas coisas, você consegue encontrar. E aí os judeus eles vão se espalhar pelo mundo inteiro. Inclusive, vai vir muitos para o Brasil durante a colonização, né, e tudo. Só que aí sempre teve uma presença desses judeus na terra lá de Israel, em Jerusalém, em Hebrom. E depois, né, da briga pela Terra Santa, as cruzadas e tudo mais, acaba que quem fica tomando conta dali são os turcos, né, o Império Otomano. O Império Otomano foi o maior império da história, o mais longevo, e também o que maior extensão territorial. E ninguém escuta falar dele na escola. A gente só escuta falar do Império Romano. É a maior injustiça. A partir de que século isso aí? Ele começou em 1400 e alguma coisa, não lembro ao certo. Mas então bem depois. Mas aí sabe quando é que ele termina, o Império Otomano? 1914. 900? Caramba. Ele termina, recente, né? ele termina depois da Primeira Guerra Mundial. Então, quando tem a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano que participou lá da guerra, ele perde. Ele era o homem doente da Europa, já estava enfraquecido. A Inglaterra e a França chega lá e faz um acordo secreto. Fala assim, a gente vai dividir. Eu fico aqui, no caso a Inglaterra, ia ficar com a região da Palestina, com o Iraque e a Jordânia. A França ia ficar com o Líbano e com a Síria. Só que eles fizeram essa divisão, mas os britânicos já tinham prometido aquele pedaço de terra para os judeus. E depois, quando tem... eles vão prometer aquele território também para os árabes. Dizer que se os árabes lutassem do lado deles, na guerra... Assim, prometia para os judeus... Não tinha nenhuma organização dos judeus. Tinha, a organização judaica já tinha um movimento sionista. Porque tinha um movimento sionista, já era forte. O Theodor Herzl, ele já tinha essa ideia dos judeus voltarem para a terra de Israel. Só que assim, a primeira onda de imigração para a Palestina, ela começa já em 1800 e alguma coisa. Ela começa totalmente espontânea. Então já havia uma população judaica lá, os judeus começam a ir imigrando aos poucos. Só que aí quando o Império Otomano termina, aquela região lá vai ficar debaixo do mandato britânico. E aí os judeus eles começam a imigrar, né, por conta da declaração de Balfour, que eles tinham prometido a terra para os judeus, mas também tinham prometido para os árabes. E aí os judeus eles começam a imigrar. E eles vão lá para Israel, né, que é onde era a Palestina, e começa a ter os conflitos entre os árabes e os judeus. Então, o ano zero do conflito que se diz é 1929, porque foi uma tentativa já dos britânicos, né, da Comissão Pio, por ali, de resolver, de dividir o território entre os árabes e os judeus.
E não deu certo, porque os árabes não aceitavam de jeito nenhum. Então começa aí depois a Segunda Guerra Mundial. Hitler, ele tinha, né, a Alemanha se expandiu, teve conflitos no Oriente Médio, no norte da África. Então ele queria lá, Hitler se alinhou ao Mufti de Jerusalém, que era como se fosse o prefeito de Jerusalém, que era o líder islâmico. Esse líder, inclusive, ele foi para a Alemanha, ele recebia, né, tinha propaganda nazista que era difundida em árabe. Então, os judeus da Palestina, eles sabiam o que estava acontecendo na Europa. Eles sabiam do Holocausto. E a ideia do Hitler era reproduzir o Holocausto lá na Palestina também. Mas aí ele não chegou. Ele não chegou a alcançar a Palestina. Não chegou. Só que aconteceu, esses judeus eles ficaram num dilema. Porque nessa mesma época, para acalmar os ânimos dos árabes, os britânicos eles instituíram os White Papers, que era uma lei que proibia a imigração judaica. Então, é muito insano as pessoas querem dizer que assim, Israel é um estado imperialista. Cara, durante um momento de maior tragédia para os judeus, eles não podiam entrar na Palestina. Depois do Holocausto, teve judeus judeus sobreviveram a Auschwitz, ficaram morando em campos de refugiados no Chipre, porque a Inglaterra não deixava eles entrar em Israel. Mesmo depois de tudo que tinha acontecido. E aí, esses judeus ficaram na sinuca de bico. Então eles decidiram assim, que eles iam lutar do lado da Inglaterra como se não houvesse esses White Papers, mas eles iriam combater essa lei como se não houvesse a Segunda Guerra Mundial. E aí, quando termina a Segunda Guerra Mundial, é que começa, né, muitos deles tentam voltar para a Palestina, a situação vai ficando insustentável, é criada a ONU em 45, e em 47 é votado lá uma resolução para a partilha da Palestina para que se criasse um Estado judeu e um Estado árabe. O Brasil deu o voto de Minerva, né, o voto de desempate, só que os árabes não aceitaram. Então, em 14 de maio de 48, Israel declara sua independência, um dia depois que tem fim o mandato britânico, né, os britânicos saindo e os judeus declarando a sua independência. Os árabes não aceitam, invadem Israel e tem a primeira guerra do conflito. Depois a gente tem a Segunda Guerra, que foi em 1967, que foi a Guerra dos 6 Dias, que esses países árabes eles decidiram invadir Israel. E vale sim ressaltar que quando teve a partilha do território, os árabes não aceitaram. Teve a primeira guerra, que foi a Guerra de 48, né? A Guerra da Independência para os judeus, né? Ou a Guerra só de 48 para os árabes, porque cada lado vai enxergar esses fatos de maneira diferente. Então essa foi a grande guerra, a grande vitória dos judeus, né, do lado judaico, na narrativa judaica. E aí, nessa guerra, assim, 1% da população judaica de Israel morreu. Nessa guerra, para que eles estabelecessem um país. Eles acabaram, então, conquistando mais território do que era previsto. E aí, os árabes, eles ficaram... muitos se tornaram refugiados, ficaram vivendo em campos de refugiados. E o que seria um Estado palestino foram territórios que ficaram sendo controlados pela Jordânia e pelo Egito. Em 67, os países árabes todos decidem atacar Israel de novo. Em 6 dias, Israel derrota todos eles e dobra praticamente a sua extensão territorial. Aí, quando Israel vai conquistar a Cisjordânia, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e o Sinai no Egito. Aí vai ter uma outra guerra em 73 para tentar reconquistar esses territórios, a Guerra do Yom Kippur. Né? O Yom Kippur é o dia sagrado dos judeus, é o feriado mais santo para eles, todo mundo fica de jejum. Então... Nossa. Os reservistas estavam um número menor de reservistas lá disponíveis, então Israel foi pego de surpresa, quase que perdia essa guerra, mas ganhou. E aí depois de ganhar essa guerra, ele negocia a paz com o Egito, devolve lá um território para o Egito, tenta negociar com a Síria, não consegue, e aí tenta negociar com a Jordânia e com o Egito para resolver a questão dos territórios palestinos. Porque esses territórios que Israel conquistou tinham uma população árabe vivendo lá. Então, pela primeira vez, o povo judeu, que era um povo sempre oprimido, excluído, agora não somente tinha a sua terra, tinha o seu estado, mas também estava controlando outro povo. Inclusive, foi nessa guerra que eles conquistaram Jerusalém, porque até então, em 48, Israel foi criado, eles não tinham controle de Jerusalém. Quem cuidava de Jerusalém era a Jordânia. E aí, depois disso, vai ter a criação de da autoridade palestina, que é um representante legítimo hoje do povo palestino. Israel começa a negociar com eles. Na década de 90 tem os acordos de Oslo, que dividem um pouco a situação, para que na Cisjordânia, né, algumas áreas são controladas por Israel, outras são controladas pela Cisjordânia, e tem algumas que são controladas pelos dois, tanto Israel como a autoridade palestina. Só que em 2005, Israel saiu da faixa de Gaza, teve eleições em 2006, mas teve uma guerra entre o Hamas e a autoridade palestina. O Hamas acabou tendo controle da faixa de Gaza, é quem manda em tudo. Só que os acordos eles estão
os acordos de paz estão congelados. Tem essa situação aí, né, que você tem Israel e os territórios palestinos que são disputados entre Israel e os árabes. E o conflito hoje, basicamente, é esse. É por isso que tem gente que vai dizer que é um apartheid, que vai dizer que Israel faz limpeza étnica contra os palestinos, mas nada disso se sustenta, assim. Israel não faz não é uma situação de um apartheid, porque você tem um Estado estabelecido, que é o Estado de Israel, uma democracia, que inclusive está passando por muitas crises no momento que a gente grava esse podcast. E dentro dessa democracia, os árabes eles têm direito, eles votam, eles concorrem, eles têm partidos políticos, eles fazem parte do governo. E do outro lado, você tem a autoridade palestina, que tem as suas próprias eleições, seu próprio parlamento. Só teve uma eleição na vida, que era para ser um mandato de 4 anos, mas desde 2006 que o Mahmoud Abbas está no poder, né? Acabou sendo uma ditadura, né? Se tornou uma autocracia. E é aquela coisa, o árabe palestino ele pode não votar, quem está nos territórios palestinos não vota nas eleições de Israel, mas vota nas eleições que tem lá na autoridade palestina, quando elas acontecem. Então eu diria que hoje Israel é uma democracia, sim, mas que tem esses territórios aí em disputa com os árabes. Por isso que isso torna a situação muito mais complicada. Mas não seria um apartheid, porque se fosse um apartheid, os árabes eles não teriam a posição que eles têm na sociedade israelense. Né? 20% da população de Israel é árabe. Só que a criação do Estado de Israel, né, desde 48, depois da Guerra de 67, quer dizer, fez com que muitos refugiados palestinos eles ficassem fora de suas casas. E esses refugiados, ainda hoje, eles não aceitam ser incorporados a outras nações. Então, você tem no Líbano mesmo, campos de refugiados palestinos que eles vivem na situação de miséria desde 48. A Jordânia deu cidadania a eles, mas eles mantêm ainda a identidade palestina. E muitos deles afirmam que querem voltar para Israel. Só que é muito insano isso, porque quando a gente fala de outros refugiados, por exemplo, refugiado da guerra da Síria, da guerra do Iraque, existem 3 soluções. Ou eles voltam para o país de origem, quando isso é possível, quando esse país ainda existe. Quando não, eles são integrados em um segundo país no qual eles estão. Ou a terceira solução é serem reassentados em um outro país, em um terceiro país. Só que os palestinos eles se recusam a isso. Eles insistem que eles querem voltar para o Estado da Palestina, que nunca nem existiu, nunca nem foi criado juridicamente. Só que se essa população que hoje vive lá nesses campos, eles voltarem para Israel vai deixar de ser um Estado judeu, porque a população árabe vai ser muito maior. Não faz sentido. Entendi. A solução é assim, tentar criar um outro Estado, ou então esses refugiados serem incorporados a outros países, mas eles não querem isso. E aí você para pra ver, gente que é refugiado palestino, mas que nunca nem pisou lá. É aquela coisa, se eu sou um refugiado e eu consigo vir morar no Brasil, né, um refugiado sírio, ele vem morar no Brasil. O filho dele, quando ele nasce, já nasce brasileiro. O palestino que nasce no Líbano, ele não é libanês. Ele é um palestino, ele é um refugiado. Só que manter essas pessoas nessa situação é ruim para elas, porque elas ficam nesse limbo. Dificulta o conflito, porque Israel jamais vai aceitar, com razão, a meu ver, a volta dessas pessoas. E isso faz com que os países árabes não queiram assinar as normas internacionais de proteção a refugiados, porque tem medo que se fizer isso, os palestinos vão perder o status especial e eles vão ter mais responsabilidade com esses países. Então, no final, sai todo mundo sofrendo. Os próprios palestinos, mas também os refugiados sírios, os refugiados iraquianos, os refugiados daquela região. Então, esse é um problema que eu sou muito cético hoje em relação à solução do conflito Israel-Palestina, porque ele é um conflito entre 2 povos que têm reivindicações muito legítimas ao mesmo pedaço de terra. Eles não conseguem entrar num consenso e hoje ainda existe um elemento religioso dos 2 lados. Então, quando você entra, coloca o elemento religioso, se torna um conflito religioso. Tem amigos que analistas, né, diplomatas, falam assim, não é um conflito religioso, é só um conflito nacionalista. Mas tem muito um wishful thinking. Assim, nossa, se isso se tornar um conflito religioso, ele não vai ser solucionado nunca. E do jeito que as coisas andam, eu sinceramente eu acho que esse conflito ele não vai ser solucionado nem tão cedo. Sim. Então eu aposto muito, tem um livro também, né? Outra recomendação para vocês comprarem, usando o link da Amazon, que é o que explica bem essa situação toda, chama-se O Impasse de 1967. Que mostra as consequências da Guerra dos 6 Dias até hoje em Israel, um livro bem atual. E ele fala que tem que administrar o conflito. A preocupação agora tem que ser Israel administrar esse conflito para que os palestinos tenham mais mobilidade, para que os palestinos eles tenham mais direitos humanos, eles tenham mais oportunidade de ir e vir, oportunidades econômicas. E reconhecer que existem demandas que são irreconciliáveis e que vai permanecer assim durante muito tempo.
Então, no final das contas, a culpa é dos britânicos lá atrás que prometeram... A culpa é de Roma, lá atrás, destruiu. A culpa é do antissemitismo. Não, sim. Mas, pô, desse conflito, assim, de forma superficial, assim, mas a origem desse conflito essa terra foi prometida para 2 grupos de pessoas diferentes. É isso, se eu entendi bem? Não só foi prometida, como havia esses 2 povos já vivendo naquela terra. Ah, tá. Os 2 povos já queriam também. Os 2 povos já estavam lá. Então, sim. quando tem a desintegração do Império Otomano, já estava começando a ter o surgimento de um nacionalismo árabe. Uhum. Então é um choque de 2 nacionalismos. Você tem o nacionalismo árabe e você tem o nacionalismo judaico, que é o sionismo. Sim. E eles estão dizendo que eles são nativos, os 2 são nativos da mesma terra. E de fato eles são. Entendi. Então, por isso que eu ia te perguntar, porque o judeu, a galera de Israel, tem essa ideia de assim, aqui era a nossa terra desde a terra ancestral. Antes da gente ser expulso daqui. E realmente é. E os outros também. Sim, então, em outro momento, mas eles também se tornaram nativos daquela terra. Tem um escritor israelense que eu gosto muito, e aí já vou falar mais outro livro pra você comprar pelo link da Amazon. Como Curar um Fanático. Esse livro é maravilhoso, ele é curtinho, são vários ensaios escritos pelo Amos Oz, que foi um dos grandes nomes aí da literatura israelense. Ele faleceu em 2019, e ele era um ativista pela paz, e ele escreveu esse livro, Como Curar um Fanático. Esse livro vai trazer também lições importantíssimas para você viver no Brasil de hoje, polarizado de hoje. Esse livro vai lhe ajudar a ser mais tolerante. Se você é um fanático, leia esse livro. Sim. E nesse livro, né, o Amos Oz, ele diz algo que eu gosto muito, que ele fala que é como se fosse uma guerra entre o certo e o certo. Sem dúvida. E a figura que ele usa para falar sobre os palestinos e os israelenses, eu gosto muito, que eles dizem assim que são 2 irmãos de um mesmo pai abusivo. E esse pai abusivo seria, né, o Ocidente. Então, ele disse que o filho judeu, né, o filho israelense, ele olha para o irmão palestino e ele não enxerga um irmão que foi vítima dos mesmos sofrimentos pelo pai, que foi vítima do colonialismo, que foi vítima da opressão. Ele olha para aquele irmão e ele só vê a figura do pai abusivo. Então, ele olha para o palestino e ele vê a visão daquele do Holocausto, ele vê a visão desse antissemitismo, dessa ameaça existencial. E esse irmão palestino, quando ele olha para o irmão israelense, ele não vê um irmão que passou também por situações de expulsão, que passou por opressão, que passou por uma tentativa de genocídio. Ele olha para aquele irmão e ele vê a figura do pai imperialista, do pai colonialista. Então eles não conseguem chegar a um consenso porque eles não conseguem enxergar um ao outro. Eles sempre enxergam o outro como uma ameaça, como um medo. Então o Amos Oz, ele fala assim que ele dizia que ele não esperava que o que iria acontecer, né, que a solução do conflito seja assim, somos todos irmãos, vamos ver em paz, na fogueira, tocando kumbaya e vamos lá. Não. Ele disse que a solução para esse conflito vai ser tipo um divórcio. Vai ser um divórcio em que o divórcio acontece quando 2 povos não conseguem viver juntos na mesma casa. Então vai seguir cada um para um lado, tendo seu país soberano. Então hoje, essa é a minha visão, assim, enquanto um cristão, eu defendo muito a solução de 2 estados. Mas para onde que eles iriam ocupar? Os palestinos poderiam ocupar onde? A Cisjordânia e a faixa de Gaza. Ah, sim. Só que o grande problema também é o seguinte, hoje, ainda que Israel chegue a um acordo de paz com a autoridade palestina, tem um lado da faixa de Gaza, que o Hamas não aceita a existência de Israel. Só que tem um outro problema. Os assentamentos israelenses nos territórios que seriam de futuro Estado palestino. Então, se anteriormente, quando os palestinos, quando os árabes, eles teriam muito mais território, eles não aceitaram a proposta de viver em paz com Israel, imagina agora, depois de 70 anos de conflito, eles vão ter um país muito menor do que era proposto inicialmente, e ainda por cima com a minoria judaica vivendo dentro do território deles. No caso, Israel tem uma minoria árabe também que vive lá dentro. Então não é solução fácil, não, assim. Só que o que acontece? Antes os países árabes eles investiam nisso, né? Os países árabes eles mantinham essa mentalidade de vítima dos palestinos e dava apoio financeiro. Só que agora os próprios países árabes eles cansaram disso, eles abandonaram a causa palestina e para contrapor o Irã eles estão fazendo acordo de paz com Israel. Os acordos de Abraão. Então, Emirados Árabes, Bahrein, Omã, Sudão, Marrocos,
né? Egito, Jordânia, todos eles já fizeram acordo de paz com Israel. Uhum. O próximo... Que é de onde está uma quantidade de dinheiro, eu imagino, muito grande ali, sim. né? Então, o próximo país, né, que eu espero, acho que vai acontecer, quem sabe daqui a 1 ano, 2, é a Arábia Saudita reconhecer Israel, fazer paz com Israel. Eles já têm relações de cooperação, de segurança, por debaixo dos panos. De vez em quando, eles fazem questão de deixar isso um pouco mais público, né, pra ir testando aí os limites e tudo. Mas é isso que eu acho que vai acontecer, né, que a causa palestina, ela já tá esquecida pelos árabes, ela vai continuar a ser, e não sei se os palestinos vão chegar em um momento assim, eu acho que não. Vai chegar num momento assim, a gente já perdeu tudo, tanto, então a gente vai comprometer aqui com Israel e vai fazer isso. Mas tem o Hamas, né? O Hamas ele precisa ser totalmente destruído, porque a ideologia dele é antissemita na sua essência. Né? A carta do Hamas prega a destruição de Israel, não aceita. Só que existe uma intransigência muito grande, eu acho que principalmente do pessoal ocidental que se mete nesse conflito. O movimento BDS é isso, né? Você tem gente hoje que fica dizendo assim, é uma coisa que eu vejo o tempo inteiro nas redes sociais. O pessoal fala assim, Israel nem é Estado. Israel nem é um país. Eu falo, querido, porque você não quer, Israel vai deixar de existir. Porque você, de 13 anos, tá aí na sua casa, no TikTok, com a internet paga pelo seu pai, diz que Israel não existe, Israel vai deixar de existir. Israel é um Estado soberano, é um país, é reconhecido pelo Brasil, é reconhecido pelo direito internacional. Só que Israel é o único país do mundo que hoje tem que fazer uma campanha para provar que é legítimo. Então, esse que é o problema, que muita gente não quer a criação de um Estado palestino. Eles querem a destruição do Estado judeu. E isso que, lógico, que Israel não vai aceitar e nem deve aceitar. Isso é realmente inaceitável. Então, existe um slogan que o pessoal para a Palestina usa muito, que é From the river to the sea, Palestine will be free. Que é do rio ao mar, a Palestina será livre. Só que se a Palestina for livre do rio ao mar, isso significa que Israel vai deixar de existir. Que Israel vai ser apagado do mapa. Então, assim, não faz sentido um país que já existe há 70 anos, você pegar a dissolução dele. Inevitavelmente, a destruição de Israel vai levar à violência, vai levar a banho de sangue. Então, tem gente que diz assim, não, mas vai se criar um Estado binacional. Gente, como é que você vai conseguir colocar dois povos que nunca se entenderam pra morar junto? Se isso não funcionou antes, por que isso vai funcionar agora? Tem que haver o divórcio, como a Amos diz. Né? E a gente fica vendo assim, os dilemas que tem no próprio Oriente Médio de países que são multiculturais. O Líbano é um exemplo disso, do ladinho de Israel. O Líbano tem uma população cristã expressiva, mas também tem cristãos, tem muçulmanos xiitas e sunitas. É um país que mergulhou numa guerra civil por causa disso durante 20 anos. Depois se resolveu em um regime bem instável, de que assim, o presidente do Líbano não necessariamente tem que ser cristão, os xiitas têm que ocupar uma quantidade X de cadeira no parlamento, os sunitas uma quantidade X. Só que você tem um grupo terrorista, né, que é o Hezbollah, que tem uma influência gigante no Líbano e que dificulta as coisas. Mas só assim, um exemplo pequeno de como que é simples, só que não, você lidar com grupos muito religiosos assim, em um único país. Tá tendo horário de verão, tava tendo horário de verão no Líbano. Terminou 2 dias atrás, no domingo. E nesse momento, esse período tá acontecendo no Ramadã, que é o mês sagrado, né, dos muçulmanos. Os muçulmanos, eles jejuam durante o dia inteiro. Eles só comem alguma coisa de noite. E aí, quando teve o fim do horário de verão, a comunidade muçulmana lá decidiu, as autoridades muçulmanas do governo, decidiu que ia manter o horário de verão. Pra quê? Pra que eles pudessem comer mais cedo. Só que os cristãos não aceitaram. Porque eles disseram que não havia sido combinado previamente. E aí, o ministro da educação é cristão. E ele falou, a escola vai funcionar de acordo com o novo horário, com o horário antigo, não de acordo com o horário de verão. Só que os comércios muçulmanos, tudo permaneceu no outro horário. Nossa, então, confusão. resumindo, hoje, o Líbano, que é um país do tamanho de Sergipe, menor do que Sergipe, tem 2 fusos horários. Porque a população cristã e muçulmana não conseguiu chegar a um consenso sobre o fuso horário. 2 fusos horários exatamente no mesmo lugar. No mesmo lugar. Pra mim é 1 hora, pra você é 2. Exatamente. Na mesma cidade. Não, é insano. Então, imagina como é que vai ser a solução de um Estado binacional de Israel e Palestina. A gente precisa ser realista. Isso não tem, as chances hoje de acontecer são mínimas. Existe uma desconfiança mútua, tanto do lado de Israel quanto do lado palestino. E assim, desconfiança baseada em fatos mesmo, assim, uma coisa bem fundada, bem fundamentada.
Então eu acho muito, muito ilógica, né, essa ideia de que assim, vamos acabar com Israel, tá? Você vai destruir Israel, os 6 milhões de judeus, a população que tem lá, né, 6 milhões não, 14 milhões, se não me engano, vai pra onde? Não, 14 milhões de judeus no mundo inteiro, lá, 9 milhões, eu acho, tá em Israel. Não sei, eu esqueci agora a população, sou muito ruim de número. Mas enfim, a população judaica de Israel vai pra onde? É a mesma coisa que alguém diz assim, o Brasil é um país ilegítimo, vamos acabar com o Brasil. Tá, a gente vai morar onde? Sim. Vai ser o quê? Uhum. Então E aí que a gente vê que esse tipo de antissemitismo, esse tipo de antisionismo, ele é antissemita. Então, eu só acho que se é possível alguém ser contra a existência de Israel e não ser antissemita em 2 casos. Ou você defende que nenhum Estado deve existir, você é um anarquista. Entendi, nenhum Estado, nem Israel, nem nenhum outro. Entendi. Mas você tem que militar igualmente contra o fim de todos eles. Entendi. Ou então, no caso dos judeus religiosos, né? A gente tem alguns judeus que são antisionistas, porque eles acreditam que os judeus deveriam voltar para a Terra Prometida somente quando o Messias viesse. Então eles esperam ainda pelo Messias e eles acham que os judeus se precipitaram em querer voltar, fazendo uso da própria força, e a prova de que Deus não aprovou isso é o conflito com os árabes. Tem de tudo no negócio, hein? Tem de tudo. Tem de tudo. Cara, o papo tá muito bom, mas a gente precisa caminhar pro final, né? É mais não vai ser mais podcast de 4 horas aqui. É mais um que tem que ter parte 2, né? Porque você perguntou esse Pois negócio de Israel aí, só de Israel já é outro podcast. Israel né? já dá um totalmente separado. Qualquer pergunta que a gente fizer aqui rende E meia a hora. gente nem falou sobre como os cristãos, a questão teológica, né? Mas aí fica pro próximo. Sim. Vamos fazer parte 2. Você tá em definitivo em BH, pelo menos? Tô definitivo Tá em em BH. casa. Dá pra vir aqui Tá em toda casa. hora, só. Dá pra vir, sim. Vem até caminhando, né? Não, caminhando não sei, né? 10 quilômetros, aí vamos treinar primeiro. Tá aqui falando antes do podcast sobre as angústias de andar nos morros aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Né? Mas a perna tá ficando definida. O shape tá vindo aí. O shape tá vindo agora, né? Forçadamente. Pois é, mano, mas é o seguinte, vamos pra foca reversa já? Por mim, sim. Você jogar mais alguma coisa aí? Não, é o seguinte, se você quiser comentar outra coisa que você acha essencial aí, você pode ficar à vontade, de verdade, porque tem muito papo, né? Mas a gente tem um quadro aqui no final, chama Fofoca Reversa, que fale bem de coisas ou de pessoas ou de livros, indique coisas aí, se você quiser indicar autores ou, enfim, se indicar também, fica à vontade. Já indicou muitos livros aqui, né, durante a conversa. Isso, esses que não livros falta. vão estar tudo aí na descrição. Esses que você foi citando, você lembra aí? Porque aí facilita da gente pegar Lembro no final. lembro sim, pode deixar Fala que aí, eu lembro. cita eles aí Ele de falou novo. o menino do pijama listrado. Não, esse aí não. Essa aí é a fofoca mesmo, né? Não é nem a Não, fofoca esse reversa. esse teu livro Negação, da Deborah Lipstadt. Esse teu livro também O Impasse de 67, do Micah Goodman. E citei o livro Como Curar um Fanático, do Amos Oz. E aí, legal. E pra terminar, como deu pra falar da parte teológica, eu recomendo A Importância de Israel, do Jared McDermott. E tem o seu livro também. Tem o meu livro, Por Amor aos Patriarcas. Ele tá ainda. Ele tá disponível, tá na Amazon. Tá tudo na mais. Amazon. Eu Legal. acho que ele só não tá ainda em Kindle. Ele saiu, vai voltar no Kindle. Mas o físico tá lá, tá baratinho, acho que tava 35. E o seu novo livro que você tá escrevendo já tá caminhando aí pro final? Não, quem dera. Meu livro é o seguinte, eu vou escrever ele ainda esse semestre, pra ele sair no segundo semestre desse ano. A parte da pesquisa já tá feita, né? Eu finalizei, eu já tinha, desde o ano passado que eu tava lendo, pesquisando, e aí finalizei com essa viagem pra Alemanha, mas eu agora essa semana eu vou terminar aí algumas correções da minha tese, vou respirar um pouquinho, e aí a ideia é na segunda semana de abril começar a escrever, e no máximo em julho tá com ele escrito, mandando já pra editora. Legal. Mais alguma dica aí, não? Nossa, eu acho que eu não recomendei séries. Eu gosto muito de filme, de série. Você falou da Nada Ortodoxa. Nada Ortodoxa na Netflix. Passaporte da Liberdade também recomendei na Globoplay. E uma que eu quero recomendar pra quem quer entender mais o conflito Israel-Palestina, que é assim, imprescindível. Falda. É uma série que tem na Netflix. É uma série assim de espionagem, de ação. Tem 4 temporadas. E eu garanto que você não vai morrer de tédio, mas só se você morrer do coração. Legal. Com a adrenalina, com a aventura E mostra bem, assim, qual é a realidade desse conflito. Legal.
Eu tô até com medo aqui de dar dica, depois você falou mal do Não, Mostrado, eu gostava. Que é assim de conhecer. Mas tem um filme que chama A Onda. Já assistiu? Não, mas já ouvi falar muito bem desse filme. Sim, parece que é baseado num caso real. Sim. Na verdade... O Mads falando com cuidadinho. Parece que o caso foi na Alemanha, mas o filme se passa nos Estados Unidos, que um professor, ele coloca uma atividade ali pros alunos, assim, que cada um ia defender um modelo, assim, de política. Um ia defender o anarquismo, o outro não sei o quê, e um ia defender o nazismo. E era uma atividade de escolas, mas eles deveriam... aliás, não era nem pra ser nazismo, era pra ser totalitarismo, alguma coisa assim. Mas eles deveriam realmente fazer tudo que um regime totalitário faz, enfim. Só que aí acaba que o negócio cresce, assim, eles começam a levar aquilo a sério. Eles tinham um gesto típico, eles tinham uma forma de vestir, enfim, eles têm um símbolo que eles começam pichar pela cidade, enfim. E o negócio acaba ganhando proporções, né? Gera algumas consequências e tal. E aconteceu, de fato, a história, né? Assim, eu não sei o quanto que o filme foi fiel ali aos fatos, mas é bem interessante, assim, de ver como que é fácil surgir algum regime assim, né? É bem interessante. Outra dica que eu vou dar nem tem a ver tanto com o tema, apesar que a gente tá falando da região árabe ali, e eu vou estar com um espetáculo agora na Páscoa. Joga aí pra gente, por favor, Matheus, na tela. Chamado Sara Faça as Malas, que conta a história de Abraão, que se passou por todos esses lugares ali, então você vai poder passar pelo Egito. Sabe muito fazer o marketing. Você vai passar pelo Egito. Ele faz o marketing dele. Canaã, né? Exatamente. Canaã da época. Gerar e os desertos ali todos. Faltou um lugar, deixa eu ver. Canaã. Ele sai do Iraque, né? Assim, onde hoje é o Iraque, né? Ele Na sai época do era Iraque, isso. Vai pra Canaã, onde hoje é Israel. Ele sai do Iraque, vai pro Egito, depois vai pra Israel. Sim. E ainda peregrina ali pela Jordânia. Então, vamos passar por todos esses lugares aí na festa. E vai ser na Páscoa. Se esse episódio tá saindo agora dia 6, então vai ser no dia anterior, né? Então amanhã, pra você que tá nos assistindo no dia que tá saindo esse episódio, e sábado, sexta e sábado, 16 e 19 horas, vão ter 4 sessões. E se você tá assistindo esse episódio já passou, então fica esperto aí, que eu vou fazer outros eventos, outras peças aí, tem mais coisas. E aí tem na descrição aí o link pra comprar os ingressos pelo Simpla. Dá pra comprar também lá na hora. Tomara que não dê, que pode ser que esgote os ingressos antes. Então pode ser que você chegue lá e não tenha mais. Mas então dá conferidinha aí no Simpla, se ainda tem ingressos, e você pode chegar lá também na hora, se ainda tiver ingresso, nas 4 sessões. Dicas suas aí, Bruno? Então, eu tô procurando aqui porque eu ouvi um tempo atrás, não sei se você conhece, Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki. Sim. Ele fez uma série um tempo atrás, entrevistando um sobrevivente do Holocausto. Eu tô tentando lembrar agora se é um sobrevivente ou uma sobrevivente. Legal. Isso aí eu não tinha visto, não. Cara, ele faz... É bem documental, assim, é bem interessante, porque é muito detalhista, e é em podcast, né? Muito bacana. Mas é legal porque é bem dinâmico, ele na pegada bem jornalística mesmo, ele torna a coisa bem interessante de ouvir. Ele... Um tempo depois, né, ficou mais famoso com o caso Evandro, que ele fez uma série, até saiu pela Globoplay e tal. Mas eu tô lendo aqui, tentando lembrar o nome da série de episódios, chama As Filhas da Guerra. As Filhas da Guerra. Aí ele tá aqui, parece que o nome da mulher passou a ser Lili, depois que ela veio pra cá, mas é uma mulher que sobrevivente de Auschwitz, né? Sim. Inclusive. Então ela, conta muitos detalhes, é um negócio assim muito emocionante, porque fala sobre coisas assim muito específicas, sabe? Sim. De coisas que ela viveu lá e tal. Então é bem interessante ouvir isso aí. Ouçam os outros episódios também lá de Projeto Humanos, é muito legal. Fala sobre coisas do dia a dia e tal também. Enfim, ouçam, é muito legal. E uma coisa interessante nisso, né, até mais outra dica, boa, é que se você quiser aprender sobre o Holocausto, não procure ficção sobre o Holocausto. A gente tem aí esses romances, sabe, que roubava livros e tal, eles têm o seu valor, têm a sua importância, também não vou acabar com todos. Mas se você quer aprender sobre o Holocausto, principalmente nessa época que a gente tem vivido de negacionismo, busque ler o Diário de Sobreviventes, os relatos de quem sobreviveu.
Então tem o Diário da Anne Frank, que é um clássico, você encontra Muito forte, já li baratinho. também. Você encontra ele baratinho aí em qualquer livraria, tem na Amazon também, né? Mas compra na Amazon. Eu acho que já tá em domínio público também. Tem, então já tá em domínio muitas público. versões Não, mas aí. compra o livro. Mas compra, é bom ter o livro físico. Até pra guardar em casa. Tem o Refúgio Secreto, da Corrie ten Boom, que foi um cristão que sobreviveu. Tem o... É Isso, um Homem. É Isso, um Homem do Primo maravilhoso, Levi do Primo também. Levi, li recentemente. Tem também A Noite, do Elie Wiesel, que foi outro sobrevivente. E tem um que é maravilhoso, porque ele é em quadrinhos. E eu recomendo muito, que é Maus. Ah, sim. Maus é eu vi maravilhoso. isso sendo divulgado, Ele muito é legal. um livro incrível. Ele conta a história real de um sobrevivente do Holocausto. O filho desse sobrevivente, na verdade, ele é filho de 2 sobreviventes. E ele decide contar a história da família por meio de quadrinhos. E aí, os judeus são ratos, porque era como os nazistas, né, retratavam. Os nazistas eram gatos. E aí, os poloneses, os outros povos, eles são animais diferentes. Mas é, assim, sensacional. Quando o pessoal fala assim, eu quero aprender sobre o Holocausto, mas não quero uma coisa muito forte e tal, lê Maus. Massa, Show de massa. bola. Mais É alguma isso. coisa aí, Bruno? Você tá Não, pensando? eu tô só conferindo se é o nome pra galera achar legal. É isso mesmo. As Filhas da Guerra, no Projeto Humanos lá, se vocês acham. Igor, É isso. muito obrigado pelo papo. Aulão Eu que agradeço. aqui. Vocês me cortaram, eu fui Exato, falando. Não, é assim, mano, é perfeito. É Vitral muito é bom, assim, porque a casa é sua, você fica à vontade, e quando você voltar, inclusive, a gente vai, tipo assim, pensar as coisas que a gente não falou aqui, que são muitas Sim. coisas também, né? Aham. Pra você abordar depois, mas a gente gosta muito quando flui assim, é bem legal, Uhum. porque eu acho que é essa a ideia, a gente abordar como que a pessoa, como que tem sido relevante o assunto que a pessoa tem desenvolvido para a vida dela, sabe? Sim. Isso é muito legal e eu vejo isso em você, que você tem se entregado a um assunto, a uma área, digamos assim, tem botado a cara nela e procurado ser relevante, isso é muito legal. Sim. Eu admiro muito gente que faz isso, porque eu acredito que a gente precisa de cristãos fazendo isso. Então, assim, você não só é relevante no sentido de falar para cristãos, mas nessa área, né? Sim. Socialmente e tal. Então, o Vitral, ele quer muito que pessoas que estão fazendo isso venham aqui e falem sobre isso. Então, foi muito legal te ouvir aqui. Eu que agradeço. Show de bola. Tamo junto. É isso, aí. mais algum É isso, recado fechou. aí? Ó, se você quer nos apoiar, fica aí a dica. Faça isso, você pode fazer um Pix pra gente. Se quer fazer uma contribuição pontual, você pode usar o Pix que tá aí na tela, apoievitral@gmail.com. Você também pode ser um membro, novamente, você pode ser um vitralista. Você pode também ser um patrocinador, assim como os nossos patrocinadores aqui. E se você quer apoiar um artista independente, fica a dica, me apoie. Bruno Isso aí, gente, Santana. apoiem. Apoie. Bruno Santana, vai lá no meu Instagram, Bruno K. Santana, que, enfim, tá no link da minha bio lá, o link pra minha vaquinha. E se Deus quiser, a gente tá gravando muita coisa aí em breve. Beleza? É É isso. nóis. Dá um tchau pra aquela câmera do meio ali, ó. É nóis. Tchau, Fala, tchau, galera. galera. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.